Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Vida na Vida, agora um pouco diferente, agora é entre irmãos, momento onde os irmãos da TR estarão sentados aqui conosco para contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Olha, não vá embora, que eu sei que a história de muitos irmãos, a história do nosso convidado de hoje pode conectar com a sua história. Antes de começar, eu quero mandar um abraço aqui para um casal amigo nosso, né, o Gui e a Andriele, que são casais aí que acompanham a gente. A Andriele está sempre ali com a gente. Então, um abraço, Andriele. Nós sabemos que você assiste todos os podcasts nossos inteiro, completo. Irmãos, assiste e seja abençoado em nome de Jesus. Nosso convidado dessa noite, nosso irmão Reinaldo Vieira, não gosto que chame de Reinaldo, mas o Nado está aqui. Nado Vieira, vulgo? Nada só. Brunão Morada. Não, mentira. Nada a ver, só o peso. É. Pode, deixa o Brunão saber disso, não. Não, ele é magro. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá, começar, Nado. Né? Nasceu aonde? Lavras. Lavras aqui mesmo, nasceu aqui em Lavras. 1980. 80? Dá quantos anos isso? Não esquece de ano, não, a gente... Quem sabe fazer conta aí tá rapidinho pra fazer, 80 é fácil. 44. Vou fazer. Verdade. 44 anos, né? Então, glória a Deus. E nasceu aonde? Nasci na Santa Casa de Lavras, aqui mesmo, Lavras. Aqui... Você perguntou da nossa... Uma pergunta esquisita, nacional. Parteiro. Do hospital. Nasceu de parteiro do hospital, né? Nado, sua infância ali, como é que chama o bairro lá? O Nado é meu cunhado, né? Pra quem não sabe, ele é meu cunhado, sou casado com a irmã dele. E temos aí já um tempo junto de amizade, estamos juntos aí, né? Nado, qual bairro mesmo vocês moravam? A gente morou no Jardim Europa, ali perto do Polivalente. Polivalente ali, né? Jardim Europa, Polivalente. E ali você fica ali, depois eu conheci vocês já estavam no Glória. No Jardim Glória, né? Mudamos muito. Como é que é a sua família? Conta, pessoal. Você é irmão de quantos? Bom, vamos lá. Temos duas irmãs, uma você pegou, né? Levou para sua casa, casou com ela. Raptei ela lá. Sayonara e Sabrina. Nossos pais ainda vivos, graças a Deus. Amém. Né? Vindo de uma família cristã, espírita, cada época de uma coisa. Antes de nós nascermos, eles eram bandistas, enfim. Mas sempre foi uma família muito unida, todo mundo muito junto. De cristianismo, tinha alguma coisa ali? Muito pouco? Quase que nada. Você passava assim na quarta-feira só, depois do carnaval? Isso. E é isso. Tem isso aí também na família. Legal. Aí vamos passar uma infância normal, né? Cara, eu tive uma infância fantástica. Fantástica. Infância, brincamos muito, uma infância saudável. Na minha época, né, ali 1989, 90, 94, 92, muitos amigos. Sim. Tive uma infância boa, né? Estudava num colégio em frente de casa. Foi uma época muito boa. Posso dizer que eu tive infância. Soltei pipa, bacana. Brinquei de trolley. Estourou o dedão na rua. Demais. Brinquei de bete. Eu também brinquei de bete. Bete pé, bete com o pau lá. Demais, bom demais. Bom, infância que hoje é difícil, né, da galera ter. Hoje a turma tá só no computador, né? Hoje a turma tá no os nossos filhos, online. né? Tudo online. Ainda... Só no computador. E ali você passa a sua, então, infância, juventude, quando você começa a conhecer o mundo. Ali na juventude, 16, 17 anos. Não, foi mais cedo. 13 anos, né? Naquela época... Podia sair, né? Podia sair. Hoje não pode mais, né? Então a gente crescia mais novo. Com 13 anos você já estava vindo, tipo, carnaval, bloquinho de rua? Acho que até que não, porque meus pais não deixavam. A mãe não deixava a gente sair assim, não. Mas com 14, 15 anos. 14, 15 anos. Já estava um pouquinho mais liberado, mas ainda tinha horário para chegar. E se não chegasse no horário, meu amigo, o pau comia. Aí ali 16, 17... 16, 17 anos, totalmente perdido. Totalmente perdido. Totalmente. Assim, óbvio que eu conheço um pouquinho, mas não muito ligado ao álcool, bagunça. Eu nunca fui muito de usar álcool, nunca fui de droga, mas totalmente perdido na prostituição, na festa, más amizades. Sim. Uma vida totalmente longe mesmo do
do propósito. Do propósito de Deus, do propósito de Deus, totalmente. Briga, você gostava daquela turminha de brigar? Gostava de brigar, Você gostava infelizmente. das brigas? Eita. Infelizmente. Naquela época, hoje não dá não, né? Você vai brigar, hoje é tiro. Hoje é tiro, Naquela época eu lembro do soco inglês. Do soco inglês, isso, essa era essa época você botava assim, a misericórdia, irmão. Você não sabe o que é isso, né? Quem nasceu em 1990, eu nunca briguei de soco inglês, eu não sei o que é isso. Não, eu também não, né? Mas era pedra, pau. É desse jeito. Né? A gente, jovem, né, naquela época, eu acho que aquela geração gostava muito de namorar. Eu não tive muitas namoradas, né? Mas no mundo, né? No mundo era normal, né? Enfim, tem muitas coisas que eu não me orgulho. Sim, com certeza. Né? Claro, hoje, né? Mas e se falar de infância, a infância foi maravilhosa. A juventude foi mais conturbada, mas também nunca dei problema para os meus pais. Sim. E, enfim, até a juventude foi isso daí. Foi isso daí, né? Que aí você... Aí vamos lá. Aí você... Como é que foi o seu encontro ali, né? Como é que você conseguiu encontrar com Jesus? Como é que foi esse processo de transformação? Qual era a fase da sua vida? Você consegue lembrar mais ou menos? Assim? A gente nunca esquece, né, o dia que a gente começa aí, né? Bom, tinha um grande amigo chamado Gustavo, né, que se tornou um grande amigo na medida que os anos foram passando. O Gustavo... Felício? Felício, exatamente. Gustavo Felício. Trazer você aqui, Gustavo. Você vai estar vendo isso aí, trazer você aqui. Gustavo... Posso dizer, Gustavo é meu pai na fé. Que legal. Né? Gustavo que realmente, assim, me ganhou para Jesus. Eu me lembro muito bem que ele passava... eu fazia um transporte da empresa que ele trabalhava. Então, toda sexta-feira era o dia dele namorar. E eu lembro dele perder 2 ou 3 dias comigo dentro do carro, na hora de como eu fazia a condução desse pessoal, ele perder comigo ali, falando de Jesus para mim. Tá. Você meio que fazia o frete do pessoal da empresa para as casas. Exatamente. Entendi. Exatamente. Não era carga, não. Era o pessoal que trabalhava na empresa. O pessoal que trabalhava na empresa. Você fazia o Uber daquela época. Exatamente, isso mesmo. Ubernado. E ali ele começou a pregar para mim e a semente foi plantada, né? Legal. A semente foi plantada. E anos antes, eu sofri um trauma muito grande. Isso me travou também muitas coisas que eu fui descobrir só futuramente. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar muito novo. Uhum. Comecei a trabalhar com 11 anos. Com 11 anos eu já vendi picolé. Picolé você já estava na rua. Era normal, né? Só que eu era muito enganado, porque eu era criança, né? Pessoas compravam, não pagavam, me enganavam. Uhum. Mas enfim, eu não parei. Com 13 eu fui ambulante. Fui trabalhar no camelô de Lavras. Camelô. Trabalhei ali uns 2 ou 3 anos, né? Aonde era o camelô nessa época? Ali... Bem no centro. Não era onde é o Ponto Frio, não, perto né? onde é minha loja hoje. Ali mesmo, onde é o prédio ali? Acho que é o prédio. É mesmo, era lá as barraquinhas, né? Exatamente. Por muitos anos ficou lá na esquina lá. Aí depois eu lembro que eu era bom de venda. Eu era bom de venda. E eu lembro que tinha um senhor lá que ele tinha muita inveja da gente, dos meninos novos na época, né? Era um meninado que trabalhava lá e falava: você vai ser camelô pro resto da sua vida. Falei, não tem problema não, se eu for bem sucedido, tá bom. Não, e camelô hoje, né? A gente fala camelô, mas assim, não é que vai ficar rico. Ela era um shopping popular. Naquela época se chamava camelô, né? Hoje é shopping popular, né? Que era chique trazer as coisas para Paraguai, muitos, né? Com certeza. Hoje desde aquela época, né? Pessoas que trabalham com dignidade, que ganham seu dinheiro ali honestamente. Com certeza. Enfim. E foi ali que eu comecei, né? Bom, com 16 anos eu fiquei desempregado e eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Embora meu pai nunca me negasse, né? Um dinheirinho para sair, para comer alguma coisa. E eu lembro que eu saio para procurar emprego, para levar um currículo no Lojão das Fábricas, Sim. que era a loja de roupa. Acho que ainda existe até hoje, não existe? Em Lavras não, mas Lojão das Fábricas acho que existe. Né? Tem Lojão em Lavras, não, hein? Eu acho que tem, hein? Tem não. Bom, não sei. Só sei que eu fui lá levar meu currículo. E... Você que compra no Lojão das Fábricas, coloca aqui, tem, endereço tal. Lojão das Fábricas patrocina nós. Tô querendo mais patrocínio, hein, gente? E eu fui embora para casa, descendo para casa era mais ou menos aqui, uns 3, 4 quilômetros de casa, e chegando perto do Gamo, em Lavras, uma pessoa me abordou, era um menino ainda, né, 16 anos, não era maduro, e essa pessoa me ofereceu um trabalho. Sim. Do nada, assim,
né? Naquela época eu não tinha um envolvimento com Deus, então eu não podia falar que era uma coisa de Deus, que eu nem sabia o que era, né? Enfim, ele falou assim, olha, eu estudo aqui na UFLA é a nossa universidade, para quem não sabe, universidade muito conceituada, né, na nossa região aqui, e eu preciso levar uns livros até o centro. Sim. Só que eu não estou conseguindo um táxi para poder levar esses livros até lá. São poucos livros, mas sozinho eu não consigo. Eu lembro que era um ano mais ou menos de 96, ele falou, só te dou R$20. O real, ele era recente, era valorizado na época. Falei, opa, eu acabei de procurar emprego e tô procurando, preciso de dinheiro. Falei, é um trabalho, eu vou. E ali eu fui acompanhando aquela pessoa até a UFLA e... Você não conhecia? Não conhecia. Eu não conhecia, sim. Eu conhecia a UFLA, mas não conhecia os departamentos. Ele me disse que trabalhava no departamento florestal. Então, nós chegando na UFLA ali a certo ponto, nós entramos numa estrada de terra, né? E quando nós caminhamos mais ou menos ali uns 100 metros naquela estrada, eu fui atacado naquela estrada. Misericórdia. Ele tirou uma faca do pulso e quando ele foi me dar a primeira facada, essa faca caiu da mão dele. Deus é bom. Hein? E a gente entrou em luta corporal, só que eu era um menino fraco, né? Ele já era um homem forte, um rapaz de uns 30 anos. Então não demorou muito para eu ser dominado. E eu lembro que eu caí com a metade do corpo na estrada, a outra metade do corpo ali na mata, né? No mato ali. E enfim, ele disse: por que você resistiu ao meu ataque? Não era pra você resistir. E eu já estava sem força, porque eu já tinha lutado com ele, né? Com tudo que eu tinha. E naquele momento ele levantou para pegar a faca novamente. Misericórdia. E tipo assim, eu senti que eu ia morrer naquele momento, mas eu não tinha força nem para me levantar. Sim. E eu não lembro exatamente qual era o dia, né? Eu lembro qual era o ano. Ele levanta, pega a faca, era 1h30 da tarde. Gente, segunda-feira, 1h30 da tarde, qual que é a probabilidade de um ciclista estar fazendo exercício exatamente ali, fazendo ciclismo exatamente ali naquela época que bicicleta não era moda. Exatamente. Bicicleta. Hoje talvez, né? Você fala assim, mas hoje todo mundo anda de bicicleta. Naquela época quem tinha bicicleta era pobre, né? Que é isso? Agora os ricos dominaram, né? Quem tem bicicleta agora é o rico. Barra forte. Exatamente. E aí, de repente, quando ele pega a faca, levanta para pegar a faca, quando ele vinha pro meu lado novamente, esse ciclista aparece. E eu não vi o ciclista, eu só vi que ele saiu correndo. Eu não entendi nada. Quando eu me levantei, eu vi que foi tudo muito rápido, né? O ciclista perguntando o que aconteceu, eu falei, olha, uma tentativa de homicídio, ele tentou me matar, enfim... Você nem pensava, talvez, passar pela sua cabeça questão de abuso. Não. Era bom, um homicídio. Eu acredito, exatamente, eu acredito que o cara era louco, psicopata, alguma coisa assim, porque ele realmente, a primeira facada que ele tentou me dar... Foi pra derrubar. Foi pra matar mesmo, né? E a faca caiu, não sei dizer como que aconteceu. Eu sei. Não, sim. Na hora, né? Hoje eu entendo o propósito de Deus, tudo que Deus fez, né? Mas enfim, e aí foi um rebuliço aí na minha vida, me causou alguns traumas, medos, e demorou um tempo pra... Bom, e a vida continuou, né? E eu continuei crescendo, estudando, e até que um dia, esse grande amigo, Gustavo, começou a falar de Jesus pra mim. Eu tinha 23 anos. Sim. Né? Quando ele começou a apresentar Jesus para mim. Nesse tempo, né, eu conheço um pouquinho da história, nesses 23 anos você já tinha um envolvimento com música, né? Eu comecei na música aos 15 anos. 15 anos. Na escola. Nós montamos a primeira banda para tocar Backstreet Boys. Era época, né? Como é que era a minha música do Backstreet Boys? Não lembro. Como é que era? Passado. Não lembro, não. Eu não curtia Backstreet Boys, não. Eu era do sertanejo. Aí, assim, a gente Menina Veneno. Nossa. Mas era só essa. Você lembrou de Menina Veneno, né? Bom, aí nós começamos a tocar até... E quem você espelhava do Backstreet Boys? Não espelhava ninguém, não. O nada era fortinho, bombadinho. Era fortinho, gente. Não, nem sempre eu fui assim, tá? E aí? Bom, aí nós comecei minha história musical ali. Com a banda completinha. Tocando contrabaixo, com um dedo só.
Na verdade, com dois, né? Um tocava a nota e o outro tocava de acorde. Um apertava. Ia catando milho ali. Isso aí. Nossa, mas era muito ruim. Mas tava balando, né? Não, pra gente tava. E eu que tocava. Como é que chama aquele negócio? Não sei, chique-chique? Não é chique-chique, não, só chofar da igreja. Não, chofar. Aquele negócio chique-chique do grupo pagode. E tava. Nem bandeira, nem um tantã, nada. Não, e outra coisa, a gente fazia sucesso, hein? Nós não, porque tinha um lá que tem sempre o mais bonitinho, né? Tem. Na banda. Na minha era eu, né? Então sua banda tava ruim. Imagina, irmãos, vai. Aí, quebrando o negócio aí, né? Mas enfim, bom, e daí... Aí você envolve com a música, aí começou. Aí eu comecei a aprender e foi muito devagar, porque eu não tinha incentivo, né, assim, nunca tive incentivo musical, eu desconheço, assim, uma parte musical na família, né? Sim. A não ser meu pai, que aos 13 anos foi mandado embora de casa. E foi viver em circo, Foi viver em circo, imitar o Roberto Carlos. Seu pai imitou. Pensa. A gente conhece, viu, gente? A gente sabe. Imagina a peça. Você sabe que é o Jadir, meu sogro, imitou o Roberto Carlos. E... Com 13 anos. Com 13 anos, muito novo, uma criança, né? E assim, mas nunca foi músico, né? Falar que foi músico. Então foi assim, foi de curiosidade mesmo, de paixão, de amor pela música, pela arte mesmo. Sim. E aí a gente começou. Aí você vai evoluindo, né? Você começa com Backstreet Boys lá. Não, esquece Backstreet Boys. Não, começou, você começou. Não, foi uma música só. Você espelhava no nome do cara lá. Aí você foi para outras bandas, né? Você começou, era na época Arquivo X? Não, Arquivo X não. Arquivo X eu não cheguei assim a tocar na Arquivo X, né? A gente tinha outras bandas lá. O Bruno da Arquivo X até hoje é um amigo, né? Um colega, conhecido, assim, conhecido que é profissional nessa área aí. Nossa, você chegou a tocar em bandas, assim, né? Em banda show, assim, né? Cantava toquei também. Em carnaval. Aí nessa época aí de 17, 18, até 20 anos. Quando que você descobriu a questão que você começa no instrumento? Quando você descobre a questão do vocal... Rapaz, eu não descobri não, foi porque precisava mesmo. É mesmo? Apareceu lá. Apareceu, vamos fazer. A gente era corajoso naquela época, né? E foi indo e descobriu esse dom. E fazia feio e não tinha problema. Tava bom. Tava lá, tocando. Eu sempre fui muito criativo. Muito criativo. E eu sempre gostei de arte, sempre gostei de pintura e tudo. E eu acho que isso englobou a música também, né? E eu sempre fui muito eclético. Né, até os meus 24 anos que eu descobri também o Black Music. Sim. Né, isso foi quando você entrou pela igreja? Isso depois que eu entrei na igreja, exatamente. Vamos lá então, a gente pega ali, você tem esse envolvimento com música, tocando em algumas bandas, né, fazendo show com alguns amigos ali, carnaval, né, baile de formatura, essas coisas assim, aí nós voltamos lá no Gustavo. Aí o Gustavo te chama um dia para ir na igreja. Como é que foi essa questão do seu primeiro dia na igreja? Porque isso pode conectar com muita gente. Talvez tem pessoas que têm vontade de ir para a igreja, mas não sabem como é que é o primeiro dia. Então, eu via que era algo de bonito, né? Algo de especial, porque eu via a diferença nele. Eu via que ele era um cara diferente. Falou, eu queria ter que esse cara tem, porque... Tranquilão, na dele, cheio de Deus. Cara cheio de Deus. É diferente, né? É muito diferente. É diferente. Pelas amizades que eu tinha, né? Então ele me falava com muito fervor, com muita certeza. Falava, você tem que ir para Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. E eu passava por um momento muito difícil na minha vida, que tudo dava errado. Nessa época, você já tinha conhecido a Marcinha? Tava. Nessa época, eu tava prestes a conhecer a Marcinha. Você tava solteiro, então, nessa Marcinha é minha esposa, viu, gente? Pra quem não sabe hoje. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá na Marcinha. Não conhecia ela ainda. Ele começou a falar antes, né? E um dia eu lembro que eu conversando com ele numa dessas sextas-feiras, eu falei, amanhã eu vou na sua igreja. Aí ele falou assim, olha, amanhã não é o melhor dia pra você ir na minha igreja, porque amanhã é o dia da ceia. Aí eu pensei comigo, então amanhã é o melhor dia. Eu vou comer. Eles vão comer lá um frango assado, né, um negócio diferente lá, um salpicão. E daí ele falou assim, não, porque amanhã é Santa Ceia. Eu não sabia o que era Santa Ceia, também não me explicou. E eu fiquei bravo, rapaz. O dia que eu quero ir. O dia que eu quero ir, fala que eu não posso ir. No dia da comida. Que igreja, que crente guloso. Meu Deus, esse aqui me dá um corte, viu? No dia da comida, o rapaz não leva eu pra ceia.
E, enfim, aí eu acabei não indo. Que a gente né? só fala de ceia quando é 24, né? De Natal, né? A ceia. Então, exatamente. O que eu tinha, o que eu tinha na mente de ceia era comida. Era comida. E eu não fui. Uhum. E então eu saí. Fui para outros lugares, os lugares que não deveriam. Você foi pra balada. A balada da época não chamava balada, né? Uhum. A gente fazia muita festinha americana. Sei, Mentira, festinha americana era antes. Nessa época já tinha as baladas já. Já tinha ABD, Tchau Café. Tinha, já era exatamente. E eu me lembro muito bem que eu saí nesse dia, tive contato com ele durante a semana, também não dei mais muita ideia. E na sexta-feira ele falou de Jesus para mim de novo. Mas não podia ir no culto. Não, na outra sexta. Só que ele tinha me convidado para ir no culto de domingo. Uhum. O culto de domingo é um culto mais. É um culto público, né? Planejado. É planejado. Na verdade, é quando a igreja se reúne. Então, tipo assim, no meio de semana. Então, irmão, se você estiver vendo isso aqui e alguém te mandou esse negócio, num culto no meio de semana, muitos irmãos trabalham, muitos irmãos não podem estar no culto. Então, é um culto mais reduzido. E o domingo é o culto da reunião da igreja, né? Então, assim, os cristãos, normalmente, né, se reúnem como igreja no domingo. Então, é aquele culto mais cheio, né? Bom, e lá fui eu no outro dia, né? Que esse dia eu me senti muito tocado. Foi a última sexta-feira, né? Aí você foi na sexta mesmo? Não. Na sexta-feira ele falou comigo, Conversou. Perdeu o dia de namoro. Veja bem, perdeu o dia de namoro dele pra pregar pra mim. Que é essa esposa que ele tá hoje? Exatamente. Falou, cara, sua vida tá... Ele gosta de você, ela não. Eu tô brincando. Exatamente. No dia deve que ela não gosta mesmo. Nossa, Deus. E ele... Perdi a linha de raciocínio. Vamos lá. E ele falou de você na sexta-feira, perdeu, pra estar falando de Jesus. Aí você sentiu Deus. Senti muito, cara. Senti muito Deus na vida dele e senti meu coração mudado naquele dia. Que legal. No sábado, eu ia na igreja porque tinha culto jovem. Uhum. Mesmo ele me chamando pra ir, eu falei, vamos no domingo mais tranquilo e tal. Porque o culto jovem, às vezes, é mais animado, né? Assim, não sei por que ele não queria que eu fosse nesse dia, ou queria. Enfim, eu não fui no sábado. No sábado eu fui numa festa. E eu nunca me senti tão vazio na minha vida como no dia dessa festa. Com Jesus na sexta. Muito vazio. Eu cheguei, eu não me reconhecia. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Quanto mais o tempo passava eu ali, mas eu não queria estar ali. Que legal. Mas eu não me sentia pertencente mais àquele lugar. E eu comecei até a sentir nojo mesmo, assim, do que acontecia, de bebida e tudo. Embora eu nunca fui muito de beber. E eu fui para casa. E eu fui embora. E eu já fui na minha mente, para amanhã eu vou na igreja. Já não dava mais tempo, né, de ir no sábado mesmo. Sábado. E amanheci o domingo, passei o domingo em silêncio. Eu lembro. Pensativo. Sábado ruim pra valer. Sábado ruim, domingo em casa, tranquilo. Assistindo Faustão. Domingão do Faustão. Domingão do Faustão. E, enfim, e quando eram 6 horas eu comecei a me arrumar para ir pra igreja. Fui pra igreja. E em agosto de 2004, 3 meses depois que você aceitou Jesus, eu aceitei, no mesmo ano. Olha só, você foi em agosto, eu fui em maio, né? Maio de 2004. Junho, julho, agosto, 3 meses. Eu vi porque eu vi o outro podcast da Não, nossa foi igreja. isso, eu batizei em junho, mas eu converti em maio ali. Então, eu aceito Jesus e me apaixono por ele. Sim, foi... Ninguém me precisou me chamar para... eu aceitei Jesus na Assembleia, né? Uma igreja que eu tenho muito amor até hoje. Fui muito feliz lá. Embora não esteja lá, esteja aqui muito feliz hoje também, mas é uma igreja que eu tenho um carinho, assim, pelos irmãos, pela igreja, pelo tempo. Foram 12 anos na congregação. E, 12 anos de Assembleia? 12 anos de Assembleia. Eita, glória. 12 anos. Fui muito feliz. Irmão, ele tá na Assembleia, mas Assembleia não saiu de eu, não. Cadê? Cadê o quê? Cadê? Mostra o que você trouxe pra cá. Ah, tá. Olha lá, gente. Ó. Ele saiu da Assembleia, mas a toalhinha da Assembleia saiu. Tá ali aqui, gente? Aí, irmão, ó. Toda assembleiana. Esse aqui é pra limpar o suor. Ó, da onde você aprendeu isso? Assembleia, eu tinha que mostrar isso aí. Deixa em cima aí pra lembrar. Não, deixa ela aqui no colinho, tá melhor. E ali eu tive contato, fiz grandes amigos ali, né? E ali, né, acho que conecta muito com a sua história, porque se a gente falar de música hoje em Lavras,
Cara, é Assembleia. Então, a gente falar ali eu conheci... de musicalidade, você vai olhar para a Assembleia hoje, o que ela tem, né? A orquestra que ela carrega, os corais que ela carrega, a cantata da Assembleia é algo fantástico, né? É algo maravilhoso que eles produzem. E, bom, ali eu conheci música. Ali você foi partitura. Não vou te dizer que eu aprendi, não, mas eu conheci. Ali eu conheci, tive contato, sim, fiz grandes amigos, né? Convivi com grandes músicos, pessoas assim, profissionais. E aí que eu fiquei mais... Ali você percebeu a certeza do seu chamado, assim, com a música? Você viu que aquilo que Deus fez com você lá, seus 15 anos, e veio trazendo, você era para esse momento. Que foi uma outra semente plantada. Né? Você vai para esse. Cara, eu sempre costumo dizer, né, Nado, que a nossa história, tudo que a gente faz, é Deus formando a gente um caráter. No meu caso, cara, eu nunca soube chutar a bola. Eu nunca soube no futebol, eu gostava muito de futebol, sempre joguei bola até os meus 18 anos de ter time, treinar, participar de torneio e tal. Só que eu não sabia chutar no gol, não sabia chutar a bola. E pra onde que eu fui? Pro gol. É isso aí. Eu não sei chutar, eu vou pro gol, que pelo menos alguma coisa eu faço. Só que no gol, eu tinha visão de tudo que estava acontecendo, e Deus foi trabalhando na minha liderança, Deus foi trabalhando como que eu sabia as peças, onde eu ia tocar, o que eu ia fazer. Então, tipo assim, então a gente vê que a nossa história, Deus cuida desde o começo para saber onde que vai usar, onde que a gente vai nos entregar. Sim, hora que a gente pode fazer outras coisas, né? Mas Deus vai moldando pouquinho em pouquinho, né? Bom, então ali eu realmente comecei a participar da equipe de louvor, logo já entrei, né? Apesar de ter, assim, de achar que tivesse experiência com música, foi quando eu entrei na igreja, quando eu comecei a participar da equipe de louvor da igreja, que eu vi que eu não sabia nada. Eu era muito cru. Era muito menino, muito cru, né? Então, assim, no meio de pessoas muito boas, muito capacitadas, irmã Terezinha Salles, que era líder da parte vocal. Tá viva ainda? Viva. Um abraço, irmã Terezinha Salles, obrigado aí por formar. Baixa pra Tia T. Aí. É Tia T? T. O Maestro Dum também, muito, da Polícia Militar, né? Maestro da igreja. Legal. Cara, assim, excepcional na parte musical, ouvido absoluto. Eita, glória. Assim, irmão Juninho. Meu também é absoluto. O Gustavo. Meu é absoluto. O Gustavo Felício, tecladista. Alex, baixista. Grandes amigos nossos fizemos. Certo. Grandes amigos. Então, assim, foi um tempo maravilhoso. Foram 12 anos, né? 12 anos ali. Bom, então em 2004 começa a minha história na música dentro da igreja, né? 2 meses, 1 mês e pouco depois que eu aceitei Jesus, eu conheço a Marcinha. Acho que menos de 1 mês, para ser bem sincero. Você tá naquele processo de conversão, né? Porque, cara, exatamente, estava no processo. 1 mês, 2 meses, tá a gente ainda tem esse contato com o mundo, exatamente. A gente ainda não tem essa percepção de até onde eu posso ir, da revelação de quem Cristo é. Então, assim, eu acredito que um processo inicial de conversão, 1 ano o cara ainda tá começando ainda. Eu aceito Jesus em agosto, comecinho de agosto, e 4 dias depois eu sou convidado para tocar numa banda de showmício, né? Na época, que ainda podia fazer, 2004, né? Pra sair 3 meses tocando, campanha. Exatamente, só que com 2 semanas depois eu conheço a Marcinha. Legal. Você foi fazer um showmício em Jaci? Jaci, era só lá. Ah, mas era perfeito para tocar em Jaci. Exatamente. Eu conheci ela lá. Olha eu só. Conheci ela primeiro por foto. Na primeira vez que eu fui. Mas como você viu essa foto dela? Eles me mostraram uma foto da banda onde estava ela. E eu falei assim, quem que é essa baixinha aqui? Olha só. Aí eles falaram, você é a Marcinha e tal. Foi bonita, hein? Ficou só nisso aí. Essa ficou. 1 semana depois eu a vi no outro showmício. E quando eu vi ela, embora assim eu achasse ela muito bonita e tudo, eu cantei uma música pra ela. Olha só. Mas não tinha aquele interesse assim de não, era ficar, ou não? Não, nesse dia não. Nesse dia eu lembro que era Dia dos Pais, era 2ª semana ou 3ª semana, acho que 2ª semana de agosto. Mais ou menos por aí. Talvez algum detalhe eu esqueça, mas assim... Você lembra a música? Eu tinha... Quero um amor maior.
O amor maior que eu. Acho que é esse mesmo. Acho que é esse mesmo. Não lembro muito, não. É Skank? Não, Jota Quest. Jota Quest. Da época. Mas assim, cantei, as amigas cutucaram ela, falaram lá cantando pra você e tal. Nossa. Né? Enfim, mas acabou, eu fui embora. Eu tinha que ir embora, eu tinha um compromisso em casa com meu pai, e fui e não teve nada. Mais uma semana se passou, e mais um show marcado. Eu tava na igreja, né? Mas eu tava trabalhando, né? Na minha cabeça assim, não, eu tô trabalhando, não tem problema, eu tô na igreja, mas tô trabalhando. E aí nesse dia foi o primeiro dia que nós nos beijamos. Eita, eu me lembro como se fosse hoje. Saiu faísca. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro o dia que eu peguei sua irmã pela primeira vez também. Olha isso. Ai, gente. Não tem gaso. Ainda tem que escutar isso, né, gente? Desconsidera como? Eu vou passar a toalhinha aqui, peraí. Toalhinha ungida. Mas não sabia que isso aqui ia dar problema. Vai. Enfim, bom, e aí nós começamos a ficar. Né? E, cara, era impressionante como... Eu te falo a verdade, assim, eu sei que eu e ela foi uma escolha, assim, era Deus, porque nós nos encontrávamos nos lugares que não tinha condições, né? Eu tinha alguns amigos, ou saía com algum amigo, e um horário já avançado, chegava lá no lugar e encontrava ela. E ela morava em outra cidade. Olha só. E era assim, isso aconteceu... Não, tipo assim, hoje Jaci, pra todo mundo, é logo ali, né? Mas naquela época, 20 anos atrás, Jaci era... Pra quem não sabe, gente, é 20 quilômetros mais ou menos de lá. Dependendo do lugar que você estiver lá. Não tinha carro direito, não tinha essas coisas direito. Eu tinha carro, né? Na época eu já tinha carro. Mas enfim, eu tava no shopping, por exemplo, domingo, 9 horas, chegava no shopping às 9 horas, ela saindo, a gente se encontrava. O shopping na época que lá bombava, né? Praça de alimentação. Aí não tinha jeito, né? Se a gente se encontrava, né? Aí tinha que dar uns beijinhos. Eita. Enfim. E foi passando e foi acontecendo. Até que um dia a gente se encontrou, ela disse, amanhã a minha amiga vai ficar noiva. Você vai comigo? Eu falei, o negócio tá ficando sério. E a gente não namorava ainda. Ai. E, enfim, aí a gente começou, aí eu fui, né? Eu falei assim, amanhã você quer sair comigo? E eu fui lá no noivado, foi bacana, eles ficaram noivos. Lá em Jaci? Lá em Jaci. E, não, mentira, aqui em Lavras. Aqui em Lavras. Em Lavras. Enfim, aí eu fui, e no outro dia eu falei, você quer sair comigo? Ela falou assim, quero. E nós marcamos, e eu passei pra pegar, porque ela ficou na casa dessa amiga. E eu peguei ela lá e não falei pra ela onde a gente tava indo. Pra ela a gente tava indo fazer um passeio qualquer, e eu levei ela lá na minha casa. Olha. E cheguei com ela lá, e ela ficou, onde que a gente tá? Eu falei, não, a gente tá na minha casa. Aí eu falei assim, não, porque namorado tem que conhecer a família do outro, né? Já deu aquela, né? Eu não lembro se eu falei isso, eu só pensei, enfim. Mas eu já queria namorar com ela, né? Eu via que ela era uma menina séria, de uma família boa, e que não gostava de bagunça, enfim. E já entrei com ela lá em casa, minha mãe e meu pai estavam no alpendre, né? Era aquelas casas antigas. Eu lembro da casa lá. E ela já foi entrando, e a turma lá em casa, o povo, pensa num povo acalhado, né? Que gosta, você sabe, né? Porque você tá no meio também. O povo estica o colchão pro chão e deita pra assistir televisão. Aquela turma, tava todo mundo lá. E nós estamos chegando com ela, e ela morrendo de vergonha. Eu falei, não, esquenta não, que a turma aqui é tudo legal, tudo, assim, tudo bacana. E bom, e começou aí. Daí a gente já, na outra semana, eu fui na casa dela. E... engraçado como foi muito de Deus, porque antes de conhecer a Marcinha, eu vim de um relacionamento muito conturbado. Eu não vou dar detalhes aqui, porque não vem o caso, que me deu muitos problemas, que me causou muitos traumas, foi um outro trauma muito grande que eu tive. E, enfim, eu não queria namorar, mas não tinha jeito, porque ela era a mulher da minha vida. Não tinha como, né? Não tinha como correr. Deus colocou a mão e falou, não, é isso aí e pronto. Que legal. E na outra semana eu lembro muito bem, como se fosse hoje, eu fui na casa dela para conhecer os pais dela. Ela falou, então eu vim na sua casa essa semana que vem você vai na minha casa. Eu falei, fechado. Olha. Eu cheguei lá, peguei na mão do pai dela, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, olha, que bom te conhecer, tomara que agora minha filha casa.
Olha, pra você ver. Porque Marcinha também vinha de um relacionamento muito conturbado, né? Já tinha sido até noiva e ela teve muitos problemas no relacionamento também. Eu acho que isso também mexeu um pouquinho com a família, né, na época. Sim, com certeza. E bom que eles viram que eu também era uma pessoa séria, que eu não tava brincando de namorar. Bom, aí começou a nossa história mesmo, séria, né? Eu e a Marcinha, nós namoramos 1 ano e meio. Como é que foi essa questão de você levar ela pra igreja? Ah, ótimo. Bom, assim, porque você vem num processo de conhecer Jesus, de conversão, Isso. e encontra a menina num show. Aí você precisa levar ela. Mais ou menos um mês depois a gente já tava namorando. Uhum. Namorando mesmo, um mês e pouquinho. Isso você ainda tava indo da igreja, deu uma afastadinha? Não, tava indo. Eu ia lá e ia na igreja, lá e na igreja. E a Sayô, que hoje eu sou a excelentíssima esposa, pastora Sayonara, eu ganhei ela para Jesus também. Legal, né? E foram as duas juntas. Porque eu comecei a falar com a Marcinha e falei, a gente tem que ir na igreja, né? É uma coisa boa para nós, conhecer Deus melhor. Eu não sabia falar igual crente ainda, né? Lá a gente vai rezar, a reza lá é diferente, né? E eu comecei a falar para ela, assim, nesse tempo que a gente tava junto, depois que eu criei um pouquinho mais de intimidade com ela, com um mês a gente já tava muito próximo. Lembrando que a gente tinha um namoro do mundo, né? A gente não tinha um namoro cristão. Sim. Enfim, e eu comecei a pregar, falar de Jesus para Sayonara também. Sayonara passando, foi na época que ela tava mal? Foi, ela tava Sayonara com uma depressão, Sayonara dormia só em posição fetal no sofá. O sofá era a vida dela. E ela tava com uma depressão muito profunda, com muitos problemas espirituais também, né? Porque era algo que Deus tinha que tratar com ela também, né? Assim, a gente não conhecia, não sabia. Sim. E nós fomos na Assembleia, né? Eu lembro muito bem que chegou ali. Já era lá em cima onde é? Na sede? Não. Era na Central ainda, no centro de Lavras. Não tinha feito aqui em 2004? Não, eu casei nela. Você casou nela? Um ano depois ela ficou pronta. Ela ficou pronta mais ou menos um ano depois. Isso, exatamente. Um ano depois ela ficou pronta. E depois mais 6 meses passaram, eu casei nela. Ela tava novinha, igreja, né? Que hoje é a sede da Assembleia de Deus. E nós fomos num culto um dia. Levei as duas. E eu lembro que, assim, as duas... De domingo ou Santa Ceia? Domingo. Eu também não podia cear, né? Porque eu não era batizado na igreja. Eu ainda vou quebrar isso aqui hoje ainda, gente. Não, vai dar certo. Eu não podia cear porque eu não era batizado. E as duas aceitaram Jesus juntas, no mesmo dia. Mas eu lembro como se fosse hoje também que ela disse uma palavra, falou assim, olha, eu quero esse Jesus, mas eu acho que vou ter um pouquinho de dificuldade, não gosto muito de usar saia. A Sayonara falou, né? A Marcinha não falou nada não, porque ficou só meio assim, porque na Assembleia tem o costume, né, da igreja, né? Faz parte do costume da igreja, do uso de mulheres a saia, homem geralmente mais socialzinho, né? E ela foi, se eu não me engano, acho que ela foi mais uma vez, até ela falou, olha, eu quero visitar outras igrejas para ver se eu me sinto um pouquinho mais à vontade em questão dos costumes. A Sayonara sempre foi roqueirona, sempre gostou mais de... Perdendo, aquelas coisas assim, né? E ela foi quando ela foi para Sara Nossa Terra, e eu e a Marcinha, nós ficamos na Assembleia de Deus. Bom, o processo de conversão daí continua, né? Eu não era convertido ainda, né? Eu só tinha aceitado. E a Marcinha também, a gente foi aprendendo um pouquinho de Jesus, mas o pecado era muito difícil de deixar. Sim. Né? Então nós ficamos aí. Eu lembro que eu batizei no dia 2 de janeiro de 2005. Foi o meu batismo, né? Mas... Você demorou um tempo bom para batizar, 6 meses aí. 6 meses. Porque eu não sei se teve algum outro batismo entre esse tempo aí, não lembro. A Assembleia, normalmente, deve ter algum curso mais longo. Eu fiz o curso de batismo uns 3 meses de curso. Então. Na Sara já é mais, tem encontro com Deus ali, você tem aquele negócio, aí você vai. E eu lembro que eu batizei primeiro, né, que a Marcinha acho que batizou uns 3 meses depois. Então, assim, a gente se amava muito, né? E a gente começa nesse processo de conversão ainda em pecado, né? Então, assim, a gente... Como que eu vou poder dizer?
A gente dormia um com o outro. Mas já na igreja. Sim. Né? Então a gente não tinha aquela cobrança da luta contra o pecado. Não sei te dizer assim, o que a gente não tinha força. E a gente continuou nesse processo. Continuou, né? Pecando, até que em fevereiro de 2005, 6, 7 meses depois que a gente estava na igreja, nós fomos para o acampamento. Carnaval. Só que a gente, no acampamento, isso, de carnaval da igreja, né? E a gente tava lá, assim, um pé no mundo e um pé na igreja, né? A gente ia levando, assim, do jeito que o vento ia tocando o barco, a gente ia. Só que a Marcinha tinha muita dificuldade na convivência com as irmãs da igreja. Porque o povo da igreja fala de coisa de igreja. Sim. Fala de Jesus, fala dos profetas. Fala de louvor. Fala das irmãs dos irmãos. E ela não conhecia. Ela não tinha esse linguajar, ela não tinha essa cultura, né? Então ela teve muita dificuldade nos 2 primeiros dias. Eu lembro a Marcinha um pouco mais fechada, ela assim, é mais fechada. Para início de relacionamento, né? De amizade. Ela é mais tímida, né? Fala menos. Eu sou mais crachado, assim, falo mais, né? Enfim, eu lembro que um dia, no domingo, à noite, ela falou assim: olha, eu quero ir embora. Falei, calma. Nossa, chegou na sexta ou chegou no sábado? Chegou no sábado. Lá era no sábado. Falei pra ela, calma, relaxa. Fiquem mais um pouquinho, você vai acostumar? Não. Eu tô lá no quarto, lá tem uma menina falando assim: ai, eu quero, quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus, eu quero me abraçar, beijar os pés dele. A outra queria ver, eu quero ver Abraão, não sei o que. Eu falei, gente, esse povo é tudo doido. E ela começou a ficar irritada. Tem uma música assim, não tem? Não sei. Tem uma música assim, não tem? Tem. E assim, não sei, sei que ela ficou brava, queria ir embora. Eu falei, não, ó, me dá um voto de confiança, fica mais um pouco aí e tal. Na segunda-feira, ela enturmou. Aí ela foi jogar queimada com o pessoal na quadra, a tarde era livre. Rapaz, tava um sol, a quadra quente. Nossa. A Marcinha... Onde foi? Foi lá no Senira, na escola. Senira na quadra era descoberta. Descoberta. Ela deu uma bolha gigantesca embaixo do dedo dela inteiro, do dedão do pé. Aí tinha uma irmãzinha muito abençoada lá, abençoada, que a gente ama muito. Chegou para ela e falou assim: eu vou curar isso daí. Pegou aquela bolha, estourou. Pegou a tesoura, cortou a bolha e pegou um pouco de sal e tacou em cima. Ah, Jesus. Aí que ela queria ir embora mesmo. Mas por que tacou sal, gente? Pra sarar. Não é possível. Sal sara. Aí ela ficou, nossa, ela sentiu muita dor. E ela queria ir embora. Eu falei, calma. Aí consegui calmar. Então passou. Por isso que a irmãzinha é abençoada. Não, ela é abençoada mesmo. É um amor de pessoa. Irmã Elza, né? Deus te abençoe. Nós amamos a vida. Ela só não põe mais sal. Só não põe mais sal no pé. Enfim, aí chegou no outro dia. Aí tem um culto muito especial no acampamento da Assembleia de Deus. Não sei se é assim até hoje, que é o culto de terça-feira, o último culto. Que é o culto que os irmãos vão orar pelas pessoas, ensinam sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. Aí, meu filho. E esse culto aí pega fogo. E é um lugar propício para isso, porque assim, os irmãos estão ali para orar mesmo, para se entregar. Para ser renovados. Ninguém vai ser escandalizado se o irmão falar alguma coisa. Fazer aviãozinho, sapatear. Enfim. E a Assembleia aqui é mais tranquila, né? Se fosse hoje, fazia pica-pau. Atirava. A Assembleia aqui é tranquila, com esses irmãos. Mais tranquilo. Enfim. E 2 irmãos muito abençoados, irmã Verinha. Meu abraço para a irmã Verinha também. Pastora Verinha hoje, né? Pastor Marcos. Vem cá, né, Pastor Marcos? Vem cá contar o testemunho de vocês. Vocês são bênçãos demais. Tenho vida na vida pastoral aqui, eu quero convidar vocês. Tive 4 anos com a Verinha. Faça esse vídeo chegar na irmã Verinha. E o pastor Emerson, grande amigo, um grande homem de Deus, um homem exemplo que eu amo demais. Juntava a Assembleia de tudo, Lavras, Jaci, da região aqui, não. Mas Lavras e sede de congregações, né? Enfim, pastor Emerson, fica aqui meu abraço também, saudade, meu irmão. Pastor Emerson hoje é pastor lá em Campo Belo. Legal. Homem de Deus, um talento para cuidar de gente. Que benção. Raro, viu? Deus te abençoe, meu irmão. E esses 2 irmãos têm uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, né? Deus usa muito a irmã Verinha em cura, o irmão Emerson também muito usado. E os 2 fizeram um culto naquele dia.
né? Pregaram, teve louvor, ministração e aquela coisa, aquele ambiente de Deus e Deus agindo no Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa. E eu já era batizado com o Espírito Santo. Então, assim, eu já conversava com Deus nessa época, mesmo, né? Tropeçando, Sim. daquele jeito e tudo, mas Deus, com a sua misericórdia, ainda me visitava. Né? Eu lembro muito bem que eu chorando, orando, e eu senti Deus falando comigo naquele dia. Eu não escutei Deus em voz audível, como se uma pessoa falasse, mas Deus falou muito forte dentro de mim. Sim. Falou assim, olha, a partir de hoje, eu quero que vocês fiquem em santidade. Olha só. Foi exatamente isso que eu senti de Deus. Senti muito forte no meu coração, na minha mente, veio muito forte. E eu falei assim, mas como? E aí eu comecei a conversar com Deus, falando com Deus mesmo, com voz alta. Falei, como eu vou falar? Como eu vou fazer isso, Deus? Porque eu estou te conhecendo, tenho um pouco mais, como se eu tivesse um pouquinho mais de intimidade com Deus já. Mas ela não. Ela não tem experiência contigo, ela não vai entender. Uhum. E eu falava, mas de olho fechado. E quando eu falava, um amigo bateu no meu ombro e falou assim, olha lá, Marcinha foi batizada no Espírito Santo. Olha, você vê. Na mesma hora. Então foi assim, foi algo muito perfeito, de Deus, né? Deus é perfeito. E eu lembro que dali o culto acabou e ela continuou lá com aquela presença de Deus, ela mais umas 2 meninas, e ficaram lá mais uns 40 minutos lá, cheio de Deus. E, enfim, acabou o acampamento, nós juntamos as nossas coisas, eu tinha um Fusquinha na época, lembro. E quando a gente entrou no carro, todas as coisas estavam falando, olha, Deus falou muito forte comigo hoje. Deus me disse que nós temos que entrar em santidade. Porque se nós queremos ter uma união abençoada, um namoro abençoado, que na época nem era noivado ainda, né? Nós temos que honrar ele. Olha só. E ela disse, eu concordo. Foi a única palavra que ela disse, eu concordo. Aí vocês... Bom, meu irmão, aí começou a luta, né? Porque quem é jovem sabe como é que é. Ainda mais quando vem de uma história, né? Exatamente. A gente vinha de uma vida totalmente torta, né? E fora da igreja, entrou na igreja, demorou esse tempo ainda pra gente se acertar com Deus. Enfim, mas Deus cobrou e foi muito difícil. Mas eu lembro que de 15 a 20 dias depois, nós tivemos um culto de jovem na Central. E assim, nós tínhamos as pessoas que sempre estavam ali junto com a gente, Sim. que era o pessoal que fazia parte mesmo ali da Central, da igreja. E de repente tinha um irmão diferente lá nesse dia. E eu e a Marcinha em santidade. Rapaz, e teve uma hora da oração lá e esse irmão lá começou a bater o pé forte na igreja. E assim, eu nunca acreditei muito nessas coisas, não. Eu sempre fui muito... Fui um pouco fechado, né? E de repente esse irmão começa a pisar mais forte, rapaz. E o passo começava a ficar mais perto. Eu falei, ó, esse irmão vai falar com alguém na igreja hoje. Tá chegando. Tá chegando, ó. E o negócio vai ser forte. O negócio vai ser forte. Rapaz. E eu abri um olho só de lado, assim, ó. Tô sabendo esse menino veio tirando o povo da frente, assim, ó. Chegou até em mim. Eu falei, não é possível. Que é eu? Eu que não acredito muito. Né, que não acreditava. Falei, pastor, ele falou tudo. Ele falou da minha conversa com Deus. Olha só. Ele falou do batismo da Marcinha. Ele falou do arrependimento. Ele falou da vida em santidade. Ele falou tudo. Ele falou até os dias que nós estávamos em santidade. Que benção. Não tinha como não ser Deus. Aí Deus estava ali já falando. Deus estava ali confirmando, né? Deus falou, olha, eu tô vendo o sacrifício que vocês estão fazendo tantos dias. E era só eu e ela que sabia. Sim. Mas ninguém sabia, né? E então ali Deus foi a primeira experiência forte que eu tive com Deus foi essa. E aí depois eu contei pra ela, né? Porque Deus falou comigo, não falou com nós dois nesse dia. Nesse dia, né? E dali o namoro ele ficou mais sério, né? Porque assim. Aí os cultos já foi mais frequente. Quando você sai do acampamento, você começa a ir nos cultos sábado, aí a gente virou crente. Aí você começa. Não, depois do acampamento a gente virou crente mesmo. Legal, Falava assim, não, em santidade, a gente orava junto. A gente estava em todos os cultos jovens. Legal. Né? O nosso Herb, a gente tinha um Fusquinha que
você sabe da história, né? Pra quem não conhece a história, o Fusquinha ele tem a parte de baixo ali, como chama ali, chassi. Assoalho. O chassi, né? Em cima tem a carroceria. Uhum. E o nosso Fusca parece que ele não tinha os parafusos da frente. Então a gente passava no quebra-mola e pulava, ele abria a boca assim, fechava de novo. Falava, um dia nós vamos vazar pra esse buraco aí. Chovia, molhava tudo, pé da Marcinha, molhava tudo nós lá dentro. Eita. Mas a gente tava feliz, porque a gente tava com Jesus, não tinha importância de ter. Eu tive outros carros antes de converter, melhores, né? Muito melhores, mas eu tava feliz, tava bom demais. E daí, com 6 meses de namoro, a Sayô, né? Minha irmã, já lá, muito. Eu não sei se ela já tinha te conhecido, né? Já, a gente tava ali. Mas 6 meses de namoro, você vai falar o quê? Vocês namoraram quanto tempo pra casar? 1 ano. Nós começamos Então, em outubro de 2005. Então, exatamente, mais ou menos. 6 meses que eu tava namorando mais sério, mais ou menos foi quando vocês começaram. Eu cheguei em outubro, você casou em janeiro, não foi isso? Eu casei em fevereiro. Fevereiro. E aí começou a ficar sério mesmo, né? Com 6 meses eu pedi ela em casamento. Só que é o seguinte, eu pedi ela em casamento. Eu sempre fui um cara trabalhador, eu sempre trabalhei, né? Eu nunca tive bons empregos. Uhum. Mas eu falei, olha, eu quero casar com você. Você é a mulher da minha vida e você aceita? Me aceita em casamento? Ela falou, você aceita? Aí a gente ficou noivo e a gente não tinha condições assim, de ter uma casa, de ter um conforto, mas nós dois trabalhávamos. Sim, tava a gente ali. nunca parou. Daí eu falei, não, nós início de vida comum, né? Normal, né? Difícil. Difícil. Mas assim, eu não posso dizer nem na minha infância, nem na minha juventude e nem depois da minha vida adulta, que é passar falta de uma coisa. Eu não sei o que é isso. Glória a Deus. Né? Deus é bom. Deus vai Exatamente. cuidando. Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, sempre foi um cara que cuidou da casa, um homem bom de serviço, nunca deixou faltar nada pra gente. Meu pai sempre foi caminhoneiro, né? Uhum. Sempre nos deu casa, comida. Então não sei o que é ter falta das coisas. Das coisas. E depois de casar também não foi diferente. Eu não tinha a maioria das coisas que eu queria. Mas ali o básico, um pouco mais, você tinha. Exatamente, sempre tive, sim, o básico, né? Um pouco mais não chegava, não. Aquele dinheirinho do ônibus não tinha, o carro não tinha, vou explicar. Porque quando nós ficamos noivos e marcamos o nosso casamento, nós fomos num culto, numa igrejinha pequenininha, do tamanho desse estúdio aqui, que era a irmã Verinha que dirigiu o culto. Lá no Vista Alegre? Lá no Vista Alegre. Eu fui um culto lá no Vista Alegre, lá um dia à tarde. E, exatamente, era terça ou quinta, uma coisa assim. E esse dia nós fomos e sempre estava lotado, os irmãos ficavam na janelinha de fora para conseguir assistir o culto, de tão cheio que ficava, né? E Deus falou muito forte conosco ali aquele dia, né? Deus chamou, aí foi o dia que Deus falou comigo e com ela. Ó, por que vocês andam tão preocupados com o dia do casamento? Porque a gente não tinha condições de fazer o casamento. Nós marcamos o casamento sem ter condições de fazer. Sim. A gente não tinha dinheiro nem do cartório. Ela falou assim, ó, não foi nem você que escolheu ela e nem ela que escolheu você. E falou isso pra ela também. Foi eu que uni vocês dois. Olha só. Tava lá no... Eu creio que eu acreditei, né? Eu criei na hora ali que realmente era muito de Deus, porque eu creio que foi Deus mesmo, porque as circunstâncias que aconteceram, os lugares que a gente se encontrava. E nesse dia nós saímos ali felizes demais. Falou, Deus tá cuidando. Deus falou assim, até no dia do seu casamento, até no dia, sua casa vai estar pronta. Vocês não estão morando no que é de vocês. Eu falei, só se for de Deus. Só pela fé mesmo, né? Pela fé. É impossível, né? Passaram-se mais um mês, um tio, hoje falecido, veio para Lavras, e ele tinha feito, se eu não estou enganado, de 5 a 8 reformas em Unibanco, nos bancos, que agora é do Itaú também, Unibanco. Era o Unibanco. Ele foi lá e reformou, acho que 8 agências. Se fosse o dinheiro de hoje, mais ou menos ele teria recebido na época uns 2 milhões. Por essas foram reformas grandes, Então, assim, ele realizou alguns sonhos, ele tinha vontade de ter uma Kombi reformada, ele chegou aqui com a Kombi zerada, reformada, linda. Uma Kombi azul, a família dele era grande, ele chegou com aquele tanto de gente dentro. E minha mãe, nesse meio tempo, esqueci de falar da minha mãe. A minha mãe hoje é líder de círculo de oração, né? E minha mãe, eu lembro, minha mãe chorava quando eu converti. Ela falava, você tá acabando com a sua vida, você não sai mais de casa, eu não vejo você aproveitando. Nem com uma latinha de cerveja na mão eu te vejo mais. Eu falei, mãe, eu tô feliz, eu tô bem. Tá tranquilo. Tô tranquilo.
Você não tá vendo, é outra vida. Ela não entendia de jeito nenhum. E quando esse tio meu veio para Lavras, ele começou a pregar para ela. E nada. Aí ele levou ela para uma viagem em São Paulo. E levou ela na igreja lá, e lá ela aceitou Jesus. Olha só, que benção. E hoje uma crente... Quando eu cheguei na sua casa, sua mãe estava convertendo? Ou era... Eu não lembro. Eu também não lembro. Mas eu acho que era processo de conversão. Acho que ela estava no processo. Eu acho que eu não peguei sua mãe, igual vocês falam, fumando, bebendo. Eu não lembro disso, não. Não lembro. Ela fumava, bebia, fumava muito. Não lembro, não. Né? Fumava escondido do pai. Eu acho que foi esse processo de conversão dela. Já. Bom, enfim... Então nós planejamos, esse tio que veio, comprou alguns lotes em Lavras, comprou lotes rurais. E um dia lá em casa, meu pai e minha mãe também moravam de aluguel, a gente não tinha casa própria. Minha tia, ele disse para meu pai e minha mãe, falou, eu comprei um lote no Campestre, no Jardim Campestre, e eu vou dar metade do lote para vocês terem alguma coisa para vocês construírem, né? E minha tia estava perto, minha tia, um coração muito bom, falou assim, não, mas o Nada e a Marcinha vai casar também daqui uns tempos. Dá o lote inteiro, eles dividem o lote lá e eles fazem, tiver de fazer lá para eles morar. E lá tinha um barraquinho, rapaz, que ainda tem parte dele até hoje, né? Lá. Nós vendemos o nosso Fusquinha, da boca aberta, e a gente pegou essa parte do lote onde tinha um barraquinho e nós reformamos lá. Fizemos quarto, sala, cozinha e banheiro. Era cozinha, banheiro, sala e quarto. Exatamente. Era assim. É assim até hoje, né? Tá lá. Aumentou depois que o Pedro veio. E foi uma luta, porque a gente, né, com problema financeiro, trabalhava, dava pra fazer só o básico. E construir nunca foi fácil, em época nenhuma, né? Nunca foi. O pai da Marcinha é pedreiro, né? Ele que foi lá ajudar a gente. E nós pegamos firme lá e construímos nosso barraquinho, primeiro barraquinho, né? E eu me lembro que nós marcamos o casamento e nós ganhamos aluguel do vestido de um padrinho, o outro deu outra coisa. E foi indo aquela coisa, conseguimos pagar o casamento. E 5 horas da tarde, eu casei às 6. Estava lá ligando, estava cumprindo a promessa que o senhor tinha me dado, que até no dia do seu casamento a casa vai estar prontinha para morar. O gás chegou 5 horas da tarde. Olha isso. O botijão de gás, coloquei no fogão, tomei um banho ali mesmo, fui só na casa da mãe trocar de roupa, colocar o terno. E eu lembro que o pai tinha a Marinette era um Chevette. Um Chevette marrom que soltava fumaça pra todo lado. Rapaz, eu tava tão feliz naquele dia. Eu falei, fui de Marinette? Não lembro, acho que não, né? Eu morava lá pra cima. Eu não lembro. Foi. Eu não, de Marinette. Porque eu tinha morado lá no o pai dirigindo, né? Eu do lado dele, a mãe, acho que então a Sabrina atrás, uma coisa assim. Ou a Sabrina, não lembro. Só sei que eu fui e eu ia na janela dando tchau pra todo mundo. Eu vou casar! Felizão. Vi os amigos felizão e eu fui de Marinette, cheirando fumaça pra igreja. E nós casamos e a gente não tinha condições de fazer uma festa, né? Bom, o primeiro sonho, acho que da noiva, né? Eu acho que de quase toda noiva é ter um casamento bonito, né? Sim. Nós conseguimos alugar os enfeites, as flores, né? Aquele tapete vermelho onde ela chegou, fez filmagem. Legal. Ganhamos tudo. Ganhou maquiagem, ela ganhou cabelo. Deus abençoou. A Assembleia hoje faz. Mas você ainda faz lá ainda? Casamento? Só de membros. Mas na sede mesmo? Não, na sede. Só de membros. E, enfim, casamos. E no final não ia ter festa. Porque sem dinheiro, como você faz festa? E aí eu lembro que nós saímos, né? Nossos pais saíram logo depois da gente. E foi na hora de dar um abraço. O meu pai me abraçou e falou assim: tinha um ônibus, veio um ônibus de Jaci, gente, lotado, cheio de gente no nosso casamento. E devia ter só nesse ônibus mais de 40 pessoas. E ele falou assim: o pessoal do ônibus chama tudo lá pra casa. Eu falei: pra quê? Ele falou assim: não, vamos fazer uma festa. Ele ficou feliz, né, de casar também, o filho na igreja e tudo. Ele falou: nós vamos fazer uma festa. Aí desceu. Você foi também, né? Eu tava lá, ué. Desceu o ônibus de Jaci, desceu nossos convidados, foi uma galera gente, nada. E tinha um amigo dele na época, eu sou muito grato ao Nivaldo também, né? O Nivaldo sempre foi um cara mais controlado financeiramente. E o Nivaldo falou assim: aqui, ó, e eu vou ajudar nessa festa aí. Olha só. E ele foi com o pai lá, e se eu não estou enganado, né? Ele acho que não deixou o pai nem pagar as carnes.
Fez um churrascão. Gente, mas foi uma festa, um churrasco, as mulheres tudo na cozinha, fazendo pão de queijo, vinagrete, fazendo arroz, um monte de coisa, e aquela tanto de carne, apareceu bolo, nem sei da onde. Foi só... Gente, foi um negócio assim, foi um negócio... Deus é maravilhoso, Deus, né? Quem tem promessa... Tudo, Deus... gente, tudo. Ainda estou devendo a minha esposa, depois de 18 anos de casado, nós fizemos agora, em fevereiro, a nossa lua de mel. Nós conseguimos viajar, né? Depois, logo a gente depois teve os nossos filhos. Sim. Mas assim, fomos para nossa casa, para o nosso lar, né? Assim, foi muito difícil lá também, lá chovia. Nossa. Lá não tinha rufo na parte de trás da casa, a água chovia, escorria nas paredes. De noite eu lá acordado, passando rodinho na parede com pano, mas tava feliz porque era nosso. Era nós, a gente foi muito feliz, né? Bom, vivemos 2 semanas, 1 semana e pouco depois que nós casamos. Quando eu ainda não era cristão, eu tinha uma dívida de muitos anos atrás, que essa dívida ela veio à tona. Logo depois passamos um processo muito difícil financeiro, ainda mais ainda depois do casamento. Apertou, né? Que vem as contas tudo. Apertou demais. Eu e a Marcinha, como eu disse, nunca nos faltou nada. Mas durante 1 ano, eu tinha um chinelo e um sapato. O sapato era o que eu ia na igreja, o chinelo que eu usava em casa. Né? Eu, quando saí de casa, para casa de um amigo, de chinelo. E ela tinha um chinelinho e o sapato que ela casou. Sim. Que era um sapato branco, né? De noiva. E eu lembro, assim, que a gente, todo fim de semana, a gente estava na igreja, às vezes algum ensaio. A igreja mudou, foi para a sede, foi para 8 quilômetros de casa, não tinha como mais ir a pé, era difícil, era só morro, né? Tinha que ir de ônibus. Eu lembro que pra gente ir de casa até no ponto de ônibus era mais ou menos 1 quilômetro e pouco. Ao contrário da igreja. Porque você pegava ônibus na estação, né? Exatamente. Porque era um só, né? Aí eu tinha que pegar 2. Eu tinha que descer ali e tudo, dava 1 quilômetro e pouquinho. Ao contrário da igreja, né? Eu lembro que de 15 em 15 dias a gente levava o sapatinho dela para trocar o saltinho, que é aquela borrachinha. Que andava. Porque andava, tinha que andar até no ponto, a gente ia 2, 3 vezes na igreja, às vezes. E na maioria das vezes nós tínhamos só o dinheiro da ida para a igreja. Durante mais ou menos 1 ano e pouco foi assim. Fica esperando carona, a gente dependia de carona. Não, a gente nunca chegou a vir a pé, porque tinha muito irmão, tinha né? Os irmãos que vinha, né? Era uma benção, não pediu o dinheiro do ônibus depois. E aí tinha os irmãos que nos traziam, a gente sempre pedia, falava, dá pra dar uma carona hoje e tal. E eu lembro que eu murmurava demais, rapaz. Nossa, eu reclamava demais, porque eu via, assim, aqueles boy, né? Os meninos cheios de rico, passando aqueles carros deitados, assim, ó, dirigindo, deitado no banco. Eu falei, meu Deus, eu sofrendo, tô indo servir. E eu ficava reclamando. Até um dia que eu entendi que era um processo. Sim. Era um processo de Deus na nossa vida e eu parei. E eu passei a glorificar a Deus. Falei, glória a Deus. Glória a Deus pela vida desse que passou nesse carro, com esse somzão ligado aqui. E eu esperando o ônibus atrasado para ir pra igreja. Eu fazia parte da equipe de louvor, não podia atrasar. E quando o ônibus atrasava? Meu Deus. Várias vezes eu cheguei na igreja com o louvor já cantando, eu pegar o microfone e entrar, porque sabiam, né? Eles me conheciam. Tá muito diferente hoje não, né? Não, hoje tá muito diferente. A gente chega na igreja 2 horas antes do culto. Ou mais, né? Para preparar tudo. São outros tempos, né? Glória a Deus. Muito mais fácil, gente. Não tem que reclamar. Enfim. E daí a gente foi durante esse ano muito difícil. Mas vencemos, né? Logo depois eu comecei a trabalhar com representação de folhinhas, cartões. Foi fazendo, né? Foi aparecendo. Parecia, eu fazia, não tinha preguiça. Mexeu com o toner. Vendendo. O toner foi depois. O toner já foi numa época. Melhor. Uma vaquinha mais gordinha, né? Porque o que acontecia? Na época o salário mínimo era 340, 350 reais. A Marcinha trabalhava no mercado, ganhava isso. E eu trabalhava vendendo as folhinhas. Tinha mês que eu não ganhava isso. Sim. Então tinha mês que o salário dela que segurava a casa. E eu tentando trabalhar. Tinha mês que eu ganhava um pouquinho mais, né? E a gente ia. Aí você perguntou, como é que você vivia isso? Não, mas o pão era 10 centavos. Era assim, era um pouco, era mais diferente. Barato, era diferente. Era proporcional. Enfim, mas nós não ganhávamos muitas vezes 2 salários mínimos. Não ganhávamos, né? Que é a mesma coisa que ganhar 2 salários mínimos hoje. Né? Tipo assim, é mais difícil. Então, você jovem que tá pra casar aí, deixa eu dar um conselho pra você. Os 2 juntos vai. Dá pra ir. Né? Vocês vão crescendo juntos. Rala no começo, mas vai. Rala. E é um pelo outro, e tudo é dos 2, e é isso aí, dá pra ser, não fica enrolando muito amor você não, viu? Vigia, varão. Vigia. Enfim, e até que um dia eu tive um amigo me ligou, ele falou assim, olha, Nado, eu tive uma proposta de emprego,
E eu falei, ó, que bacana que você tem uma proposta de emprego. Ele falou assim, não, mas eu não aceitei proposta de emprego e eu te indiquei. Olha só. Eu falei assim, mas me indicou pra quê? O que é o serviço? Ele falou assim, pra ser gerente de uma loja. Eu sei que você trabalha com vendas, tem muitos anos, muito tempo, eu te conheço, você é meu amigo, né? E ele fez um mail pra mim, porque os proprietários do negócio, eles procuravam uma pessoa também, porque eles gostavam de indicação. Sim, sim. Né? Eles queriam uma pessoa que para cuidar mesmo, porque eles não poderiam ficar no lugar cuidando da empresa, tudo. Eu falei assim, mas e o salário? Pensa, o salário na época era R$340. Ele falou, ó, o salário inicial é R$800. Nossa, Rapaz, 2,5. Aí eu, né, falei, nossa, tô bonito agora, se eu conseguir esse emprego. Só que o emprego não era meu, eu ia passar por uma entrevista e tudo. Ele falou, olha, eu passei seu telefone para eles estão precisando, mas não sei se eles vão te ligar. Rapaz, isso era mais ou menos uma segunda ou terça-feira. E eu não conseguia trabalhar mais depois disso. Só ficou pensando. Fiquei pensando, falei, não, Marcinho, esse emprego é meu. Ela falou assim, gente, você nem sabe pra que é ainda. Você nem sabe quem que é. Você nem foi na entrevista. Eu falei, o emprego é meu. O emprego é meu. E minha roupinha já tava separadinha, meu sapatinho, minha roupinha separadinha pra entrevista. Passou uns 2, 3 dias, eles me ligaram. Falaram, temos, o Rodrigo te indicou, a gente queria bater um papo com você. E eu lembro, assim, que um tempo antes a gente tinha trabalhado numa associação que dava curso. Sim. Né? Eu tenho alguns cursos também, né, de venda, muitos cursos na verdade, são 17, acho que é o todo, de vendas, marketing, algumas coisas, né? Isso tudo somou, e depois também a gente trabalhou numa associação que prestava curso também. E assim, a gente aprendeu muita coisa, e eu fui para a entrevista. Rapaz, eu fiz a entrevista. Eu fui muito bem. Fui. Eu achei que eu fui bem, entendeu? Porque eu vi assim que eles gostaram de mim, gostaram da conversa. Legal. E eu sempre fui mais desenrolado mesmo, né? Pra poder falar assim. Embora hoje eu comecei muito nervoso aqui. Mas é de boa. As câmeras. É o primeiro, né? Ah, não, até câmera não, mas é o primeiro, né? Enfim, aí eu saí de lá confiante. E olha que eu tava. E eles me falaram, e a hora que eu fui sair, que eu tava terminando uma entrevista, eles falaram: olha, a gente já tinha uma pessoa selecionada para essa entrevista, para esse emprego. Né? Uma pessoa que a gente conhece também, um cara formado em administração, tá? Foi falando a graduação do cara, a especialização e tal. Mas nós gostamos de você, então assim, a gente vai te ligar pra semana que vem, daqui uns dias pra gente falar. Aí que eu não conseguia trabalhar mesmo. Aí acabou. Rapaz, e eu cheguei em casa e falei pra Marcinha, falei, o emprego é meu. Eu falei assim, é meu emprego. Ela falou assim, mas como que é seu? Você ganha 200, 300 reais por mês, como que você vai iniciar com um salário de 800 reais? Eu falei, o emprego é meu. E foi. Era uma quarta, passou quinta, nada. Sexta, nada. Sábado, domingo, ninguém me ligou. Aí nem ligar mesmo, né? Terça, nada. Segunda, nada. Terça, nada. Ninguém me ligou. Eu falei, meu Deus. Aí começou a bater um desespero. Não é meu, é meu. Não, mas é meu. Era meu. Quando foi na quarta-feira, 1h da tarde, eles me ligaram. Falaram assim, olha, nós conversamos muito aqui, gostamos muito de você e nós te selecionamos, a vaga é sua. Rapaz, que alegria, eu liguei pra ela no mercado. Falei, eu te falei, viu? Eu te falei, a vaga é minha. Ela falou, conseguiu, amor, emprego. Consegui. Aí eu fui, comecei a trabalhar nessa empresa, era uma empresa de recarga de cartão. Cartão, aquelas coisas. Aprendi muito rápido, aprendi tudo com esse cliente, comecei a pilotar moto que eu não pilotava. Eles vendo o meu esforço, né? Eles pagaram para eu tirar a carteira. Legal. Né? Eles, com 3 meses de trabalho, eu consegui dar um retorno tão bom para a empresa, com 4 meses, para ser bem preciso, que eles aumentaram meu salário para 1.200. Olha que benção. 4 vezes, 4 salários mínimos. 4 salários mínimos, recebendo assim 3 meses. Então, assim, aí a coisa começou a melhorar pra gente, né? Quando aconteceu isso, eu comprei um carro que era. A empresa foi vender o carro estava ruim de motor, eles davam muito pouco, eles mandaram arrumar o carro, reformar o carro, que inclusive foi seu. O Corsinha? O Corsinha, tá vivo até hoje. Tá em casa, ele até hoje. Peguei aquele carro zerinho, porque eles fizeram o motor do carro, deixaram o carro novo, voltaram lá para vender, aí se arrependeram, trouxeram o carro, guardaram na garagem da empresa. O carro tava zero, motorzinho feito, novinho. Eu falei, gente, vende esse carro para mim. Aí, até então, aí eu já tava mais ou menos com 1 ano de empresa, né? Já tinha confiança. E antes de adquirir o carro, né? Esse ex-patrão que já também faleceu, o Fausto, o saudoso Fausto, ele me levou lá na Yamaha,
né? Depois desses 4 meses aí que eu consegui subir o faturamento da empresa, que eles aumentaram meu salário, estavam felizes comigo lá. Ele falou assim: a partir de hoje você não anda a pé mais não. Comprou uma moto para a empresa, mas que ficava comigo, né? Para eu poder ir para casa e trabalhar, visitar cliente. Você já ia pro culto de moto? Aí já não, acabou. Já andava a pé mais. Aí Deus é bom. Né? E depois eu fiz a proposta para ele falar: gente, vocês iam vender o carro mesmo lá para a empresa, lá vende para mim, tô precisando, tô planejando minha esposa, eu ter um filho, a gente ter um neném e tal. Ele falou: então tá feito. A gente desconta aí no seu acerto. Aí a gente fez um acordo lá. Pra mim foi maravilha. Peguei o Corsinha novinho, cheguei lá, a Marcinha acreditou. E a coisa começou a melhorar. A gente começou a planejar. E fiz mais um quartinho em casa. Né? A Marcinha ficou grávida. Veio o Pedrão. Só que antes de vir o Pedrão, é o seguinte: o Pedro tem uma história muito forte pra nós, né? Que é a questão de a gente quase perder ele 3 vezes. Sim. Sim. E na terceira vez, o médico falou: olha, acho que não vai ter jeito, né? Infelizmente, o corpo da Marcela, ele não aceitava, era um corpo estranho, né? Uhum. E o corpo dela queria colocar ele para fora. Começou a ter muito sangramento, a gravidez ficou de risco a partir do 6º mês. E ele falou assim: olha, mas não preocupa não. Se vocês perderem, vocês ainda são novos, vai ter outro. Não perder nada. Eu falei assim: eu não aceito isso. Eu falei para ele, falei assim: não. Eu falei assim: meu filho vai nascer. Então foi quando eu consagrei o Pedro antes de nascer ao Senhor. Glória a Deus. Falei para ele: Deus, o Pedro é seu, o Pedro não é meu, né? Eu vou cuidar dele, ele é meu filho, ele tem o meu sangue, mas tô consagrando ele, eu consagrei o Pedro ao Senhor, né? Senhor. E então a gente passou todo esse processo difícil, o Pedro nasceu, glória a Deus, cheio de saúde. Benção. Deus né? é bom, né, Bem, cara? Deus cuida, Deus é um Deus de aliança, né? E assim, meus pais muito preocupados, né? Porque a gente já tinha perdido um bebê na família. Enfim. E foi maravilha, meu irmão. Até que um dia eu resolvi sair da empresa por alguns problemas que nós tivemos. A Marcinha também não acreditou, né? Falou assim: mas como você vai sair pra você abrir sua empresa, pra você trabalhar pra você? Eu falei: Marcinha, não dá mais. Aconteceram algumas coisas que eles colocaram a culpa em você. Exatamente. E eu não podia aceitar, né? Eu não podia pagar algo que eu não tinha feito, né? Então, assim, eu não aceitei, porque é como se eu tivesse assumindo a culpa de algo que não fui eu quem fiz, né? Eu falei: não, então, se for para eu ter que assumir algo que eu não fiz, que eu não acho justo, vocês me mandam embora. Sim. Eu não vou pagar. Sim. Eles me mandaram, eu abri uma empresa, e aí eu comecei a trabalhar, por conta própria. No mesmo ramo. Mesmo ramo. É o que eu sabia fazer. Sabia, né? É que pra mim tava mais... Era onde você virou profissional, né? Exatamente. Onde você se profissionalizou ali. Só que é o seguinte, muita coisa eu não sabia, tinha que aprender, né? A parte... Impressora. A parte operacional da coisa, eu sabia como funcionava, mas eu não tinha prática em fazer. Né? Eu já sabia o que usar, o que peça tinha que colocar e tudo, mas eu tinha que aprender na prática, né? Prática. Então eu tive que aprender, porque eu trabalhava sozinho no começo. E naquela época bombava muito a questão de impressora, né? Muita recarga, muita coisa, era muito forte. E tinha as empresas, né? Tinha alguns clientes que eu tinha feito no processo, que acabaram que não quiseram ficar. Falaram: a gente compra com você. Normal. Alguns me procuravam, falaram: você sumiu. Falaram: não, tô trabalhando mais na empresa. Mas você não tá fazendo mais? Eu tô trabalhando para mim. Então eu tô junto com você. Então, aí eu comecei a trabalhar e comecei a crescer, né? Aí cheguei a ter, na época, né, nessa antiga loja, 2 funcionários. A gente começou a trabalhar e eu comecei a ganhar meu dinheiro. E entrou para esse ramo empresarial, né? Aí você começou ali e começou a cavar o seu espaço, né? Exatamente. E de luta, né, irmão? Não tem nada fácil, né? Não tem nada fácil, não tem nada ali. E depois desse processo, né? Foi quando nós mudamos para Jaci, para a cidade da Marcinha. Nós fomos morar lá e ficou difícil congregar em Lavras. Embora a gente tivesse carro, para a gente que não está acostumado, que é de uma cidade, que é uma cidade pequena, né? Eu morei em Ribeirão Vermelho, que é mais perto, e você ainda fica ali, né? Dessa questão. E assim, para a gente foi ficando difícil, acabou que a gente foi congregar lá. A gente foi congregar na igreja de lá. Foi quando eu conheci o pastor Emerson e a gente ficou muito amigo. Sim. Né? Depois de muito tempo, né? Depois daquele culto que a a gente teve lá, quando a Marcinha foi batizada lá atrás. Aí passou anos, né? Talvez 5, 6 anos, 7 anos. Passaram anos, 7 anos mais ou menos. E nós fomos congregar com ele.
Sim, foi quando eu fiquei fã do cara. Sim. Ele é uma benção. Cara bom. Não, ele é uma benção. Ele é um homem de Deus E demais. o seu grupo de louvor já estava na sede ou foi depois disso? E não, aí logo logo depois que o Pedro nasceu de um tempo, eu montei o União Soul, União Soul. que era o grupo. Eu falei Raiz Coral aqui. Se fosse Raiz Coral, tá bom, tá bonito, hein? União Quem me Soul, dera. com músicas bem bacanas, né? Você chegou a gravar. A gente chegou a gravar, não chegou a lançar, Uhum. né? Teve muitos problemas esse processo, mas não, o problema nem era problema de pecado, de nada, não. Eu acho que não era pra ser. Né? Eu acho que Deus acabou realizando um dos meus sonhos, que era entrar no estúdio, fazer gravação, compor. Legal. Né? Me ensinou muita coisa. Sangue derramado. Você lembra? Então, assim, uma galerinha muito boa, todo mundo novinho. Hoje tá todo mundo casado já. Época boa, né? Época boa demais. Você tá As viagens, vocês iam viajava demais, rapaz. Viajava todo final de semana. Assembleia, tudo. Belo Horizonte, nem São só Assembleia, Paulo. né? Mas outras igrejas. Não, a gente também. cantava em outras igrejas, igreja batista. Tinha umas igrejas que não ia chegar e falava assim, não pode falar em línguas, não. Eita, Deus. Batistona, né? Sensacionistas. Não pode, aqui a gente não tem costume de falar em línguas e tal. Mas eu não aguentava, virava de costas, tirava o microfone e falava. Tava ali no seu mover, né? Mas assim, foram mais ou menos aí acho que foram uns 5 a 8 anos, se eu não me engano. Aí você tem um vínculo muito grande com o pastor Emerson. Aí acontece do caso do pastor Emerson ir embora, né? Exatamente. Nós sofremos demais nesse processo, eu com o Marcinho. A gente ficou sem chão. Por quê? Porque nós viramos amigos. Não era só uma relação de pastor com discípulo, né? Era relação de amigo mesmo. Ele ia almoçar com a gente lá em casa, a gente comia na casa dele. Bacana. A gente pedia pizza pra comer com arroz. Bom. Então, tipo assim, nós criamos na época. Eu até lamento um pouco, a gente tá um pouco distante hoje, que ele mora quantos quilômetros? 70, 80 quilômetros? Mais ou menos. Né? Acabou que por causa dos compromissos dele, que ele é muito compromissado, muito atarefado com a igreja, e a gente aqui também, vivendo mais longe, é difícil Normalmente quando se muda de igreja assim, é normal, não é nem questão de virar a cara, que essa agenda não bate mais, né? Você tá ali, não bate. E ele saiu e nós ficamos sem chão, ficamos sem saber o que fazer. Aí nessa época que vocês vieram congregar com a Verinha? Não. Foi antes? Não, a Verinha foi antes, foi bem antes. Mas a gente congregava na sede. A Verinha não tinha igreja, só participava do culto dela. Do culto dela, mas era a sede ali, né? Aí a gente passou por esse processo muito difícil e eu comecei a esfriar. Comecei a falar, não sei para onde que eu vou, e essa indecisão me esfriou muito, e eu comecei a parar de ir na igreja, mas não deixei de crer em Deus, de acreditar em Deus. Normalmente eu percebo isso, que assim, quando se troca o pastor, é nítido, né? Porque o pastor é o pastor daquela igreja, os irmãos estão acostumados com aquela igreja. Rapaz, a igreja... Entendeu? A igreja sofreu demais. Justamente. Porque a igreja tinha, na época, se eu não estou enganado, uns 350 membros. Jaci, né? Jaci, que é uma cidade de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes. Quase 10% da igreja. 10% da cidade, né? 10% da cidade. É isso mesmo, 10% da cidade era membro da... E você com 10% da cidade, você faz um barulho muito grande. Muito grande. A igreja era lotada de jovens, tinha 100 jovens. Imagina lá uma igreja com 10 mil membros. Pois é. Muita coisa. Então, assim, a igreja era muito forte, a igreja fez a construção, construiu o templo novo, legal. A igreja grande, estruturada, som, tudo de primeira. E quando ele terminou aquele processo ali de, se eu não estou enganado, ele tinha muitos anos que ele estava lá, uns 15, 18 anos que ele estava lá já em Jaci. Ele foi mandado para Campo Belo. Nós não entendemos na época que era Deus honrando a vida dele. Porque... o pastor sempre passou um pouco de dificuldade, o obreiro no campo sempre recebeu muito pouco. Sim. Né? Era uma das nossas indagações também com a liderança e tudo. Mas enfim, não era a gente que regia isso. Né? Então, tipo assim, ele recebia ofertas para tentar ter uma vida melhor, né? Para tentar ter um mínimo, exatamente, a palavra certa é isso. Nós não entendíamos que isso era uma honra para a vida dele. Campo Belo é outro nível, né? É outro nível de igreja, uma cidade outra maior, estrutura de família. Foi morar num apartamento, numa casa melhor, né? Pegou uma igreja muito desestruturada na época, ela ergueu a igreja hoje não tem onde caber mais gente, já reformaram de novo e já não tá cabendo. Que benção. Enfim, então nós sofremos demais, eu fiquei atordoado, fiquei sem lugar para ir, vai para cá, vai para lá, e eu fiquei em casa por um tempo, não foi muitos meses, uns 2 meses, a Marcinha continuou indo na igreja e tal,
E eu fiquei meio chateado com aquela situação. Não consegui entender, né? Uhum. Meninice da minha parte também. Maturidade, eu acho que a gente não pode nem culpar, né, Nath? Porque às vezes é um momento que... Até que um dia eu decidi ir pra menor igreja que tinha em Jaci. A gente morava lá ainda, eu falei assim, eu vou pra igreja menor que tiver, pequenininha, onde precisa de mim. Uhum. Eu não quero pra onde... Não... Você falou isso quando? Semana a gente tá, sexta-feira, né? Você tá lá na casa do irmão lá. E eu fui pra essa igreja, pra igreja Batista, IBVBI, e fui pra uma igrejinha que tinha... IBVBI, Batista, Igreja Batista Vale das Bênçãos, Independente. É isso. E eu fui pra lá pra igreja pequenininha, devia ter uns 10 membros. Olha só. Uns 10 membros. Peguei um violãozinho que eu mal sabia tocar, que eu sou músico, assim, de instrumento, eu sou músico meia boca, né? Eu toco o violão mais ou menos, um baixinho, arranho um pouquinho ali e tal. E peguei um violãozinho, porque lá, na hora do louvor, eles colocavam um som. Tinha um somzinho desse antigo, de duas caixas, as duas caixas compridinhas, de toca-fita. Eles punham lá pra tocar, rapaz. E tocava lá os sininhos lá, e os irmãozinhos lá, adorava Deus. Aí eu peguei um violãozinho e comecei aí. E eu comecei a gostar. Aí fizeram uma festividade. Você lembra que ano que é isso? Deve ser uns 8 anos atrás, por aí. Então, 8 anos, 2016. Por aí, 2016, 2017. Aí a gente começou lá a fazer um louvor e tocar, e teve uma festividade lá, veio os irmãos de fora, aqui de Lavras, foi lá tocar. Foi lá. E a gente achou maravilha. Só que o pastor de Lavras me conhecia, daqui. Ele falou assim, ué, você tá aqui? Porque lá a igreja era debaixo dele aqui, dele. Né? Pastor José. Pastor José. Falei, tô aqui. Ele falou assim, você podia dar uma força para nós lá em Lavras. Aí eu falei assim, mas difícil, né? Tô aqui. Ele falou, não, vou te roubar do Lázaro. Lázaro era o pastor de lá, né? Aí eu falei, nossa, voltar com o Gregar lá em Lavras, morando em Jaci, rapaz. Aí eu falei assim, mas eu sempre gostei de um desafio. Isso aí faz parte do meu perfil. Sim. Né? Eu tenho esse perfil assim. Vamos lá, me desafia aí que eu vou ver o que eu consigo fazer. Sim. E eu vim para Lavras e nós fizemos a primeira reunião. Tava lá o Zaca, eu conheci o Isaías lá, né? E o Isaías estava voltando também, porque o Vitor tinha nascido. Tinha uns 3 meses que ele não ia na igreja. E a igreja estava desfalcada de equipe. Chegou o Bruno Veronese, guitarrista profissional. E nós juntamos lá, rapaz. E eu peguei no baixo, o Bruno pegou na guitarra, o Isaías na bateria. E nós já formamos uma bandinha, um trio lá para poder tocar. E nós começamos a fazer o louvor. Que benção. E a gente começou a fazer o louvor. E o povo começou a chegar na igreja, porque a gente entendeu a importância do louvor na igreja, né? Muito importante. E a gente fazia porque a gente amava e ama, né? A gente... Não era quantidade, né? Não era servir Mas assim, é engraçado, porque a gente estava num lugar totalmente desfavorecido da cidade e começou a chegar gente, começou a chegar música, começou a chegar gente, o pessoal tinha aquele tempo que tinha que esperar e o povo ansioso, e calma aí, vai chegar, precisa ver se vocês vão ficar com nós aí mesmo e tal. E foi chegando, né, a turma, e foi uma benção, rapaz. Eu fiquei lá 4 anos. Que benção. Né, até quando eu adquiri depressão. Sim. Aí foi logo pós-pandemia, né, mais ou menos. Foi no meio da pandemia. 2020, 2021. Foi no meio da pandemia. 2020. Nós fundamos a igreja nossa em 2020. Foi no começo de 2020. No começo, você chegou aqui com a gente o quê? Logo no início, né? No primeiro culto tava lá. Abri a igreja. Você veio ali no primeiro culto e... Então, aí quando eu tive depressão, a coisa foi lá embaixo de novo. Só que eu não sabia que era depressão. Sim. Eu não sabia que eu estava doente. E outra coisa, gente, depressão é uma doença física. Tá? Nós acreditamos nas doenças espirituais, mas depressão é uma doença física. Tem tratamento, né? Tem tratamento, tem remédio, tem um tratamento com descanso, tem um monte de coisa que você pode fazer. Tem que ir no médico. Com certeza. Né? Eu demorei a cair a ficha. Só que eu também estava muito triste, né? Algumas situações e tudo, mas eram coisas pessoais, né? E eu descobri que esse abençoado aqui estava abrindo a igreja. A gente já vinha assim, né? A gente já vinha conversando, né? Sempre junto. A gente sempre esteve junto, né? Família, né? E também nas nossas viagens. Falar de igreja, falar de tudo. Né? Abrindo o coração um pro outro, chorando pro outro. A gente foi muito para São Paulo, né? Muito, Bate e volta junto.
nessa empresa que nós temos hoje, né? Eu, pastor, a gente viajou demais. Só que ele numa igreja e eu na outra igreja. E quando ele foi enviado da igreja dele, quando ele resolveu abrir o ministério... Enviado. Posso enviar, agora de Deus. Bom, eu sempre te conheci, sabia do propósito, né, que Deus tinha na sua vida, a gente sempre acompanhou de perto. É bom falar isso aqui em público, que o pastor nunca me convidou para vir para a igreja dele. Eu que decidi vir. Eu que falei, ó, tô indo junto com você. Você lembra, né? Falei, ó, tô indo, eu quero ir junto, quero começar. Ó, o desafio. Desafio. Ó, eu quero começar um projeto novo. Eu não tô bem, mas eu não sabia que eu tava bem. Eu sabia que eu não tava bem emocionalmente, mas para mim não era depressão. Sim. Não tava em estado depressivo. Talvez você achava que era um cansaço. Eu achava, exatamente. Eu também estava sobrecarregado na época, né? Muito sobrecarregado, sem força e sem ferramentas para poder resolver algumas coisas. Bom. Deu nada aí não, né? Pode continuar. Tá. Enfim. Burnout. Burnout. Eu entendi blackout, você acabou de gravar ali, vai perder tudo. Bom, enfim, fomos, abrimos, né, participamos da abertura da igreja. Foi julho de 2020. Uma dificuldade. Foi. Né? Nunca é fácil, né, na verdade, né? Tá começando a ficar bom agora. Mas é muito satisfatório, né? É muito de Deus e eu tive esse processo aí de depressão por 4 anos. Tive porque hoje estou curado, né? E a única coisa que eu não fiz foi tomar remédio, porque no meio do processo, né, eu e o médico, nós entendemos que um descanso poderia melhorar. Eu também não queria de jeito nenhum tomar remédio, mas no final de tudo, se precisasse, eu ia tomar, né? Foi quando eu comecei a orar, a pedir a Deus, assim, orar de maneiras diferentes, a ter um propósito com Deus aí para que eu fosse curado, né? Mas eu não via acontecer, enfim. Até que eu tive uma conversa com um grande amigo, né? Que eu sempre falava, eu não quero mais tocar, né? Eu fiz o pastor aqui passar alguns momentos difíceis comigo aí, eu falava pra ele, não quero, não quero fazer, não me coloca pra fazer. Botava um monte de obstáculo, que é isso, que é aquilo. Eu não quero vida pastoral, não, esquece, eu não quero. Não, isso não é pra mim, eu entendo que não é pra mim. Enfim, entrei nesse processo difícil, não? Cheguei a pensar em morte, né? Cheguei a pensar nesse processo, como que seria, hein, se eu colocasse uma corda no pescoço e... É só Deus mesmo, né? Só Deus. Porque assim, gente, o crente acha que a depressão, crente não tem depressão. Crente tem depressão. Sim. Pastores têm depressão, líder de ministério pode ter depressão. Pode ter, viu, gente? Não é que tem, não. Pode ter. Sim. Né? Porque é uma doença. Então, por isso a gente precisa cuidar da nossa mente, ter o nosso descanso, resolver os problemas internos e externos. Sim. Né? No meio desse processo, eu ganhei 20 e poucos quilos, né? Nesses 4 anos pra cá. Eu tava vendo umas fotos lá, gente, vai dar uma tristeza. Magrinho, mas posso emagrecer de novo. Ainda teve as pressões, né? Que você começou a construir a casa. Comecei a construir, né? Uma casa, uma rocinha. Nossa, aí que eu fiquei doente mesmo. Aí o negócio apertou. Aí eu precisei ir no médico. Foi aí que eu fui que o médico falou, você tá depressivo. Mas eu comecei a descobrir um dia que eu passei mal. Eu estava trabalhando lá na loja e eu endureci, enrijeci tudo, meus braços, meu corpo começou a ficar duro, uma dor na nuca. E eu consegui pegar o carro rapidinho e correr para o hospital. E na UPA, né, de Lavras, chegou lá, coincidência, mas de Deus, né, não é coincidência, é Deus. Tinha um psiquiatra lá dando plantão. Um psiquiatra dando plantão na UPA, gente. Que probabilidade que é essa? É Deus, né? É Deus. Para quem conhece a nossa cidade, sabe? E ele mediu minha pressão, né, fez eletro, tudo, falou assim, não tem nada não. Senta aqui, vamos conversar. E a gente bateu um papo ali de uns 15, 20 minutos. E falou assim, olha, você tá doente, mas você tá doente na mente. E se você continuar no mesmo ritmo, você vai ficar louco. Falou desse jeito pra mim.
eu vou te dar 3 meses. Eu falei assim, o senhor que tá doido. Como que eu vou parar 3 meses? Eu tenho que trabalhar, tenho uma casa para me cuidar, meus filhos, minha família. Tinha essa da igreja, tinha... E eu não consegui, eu fui cortando as coisas, a gente foi cortando devagarinho, né? Vim aqui na igreja, conversei, falei com você que não podia. E a gente veio nesse processo, e mais nada de sarar. Né? O processo foi longo, porque tem 1 ano mais ou menos que a gente, que a gente se reúne, né? E quando foi mês passado, fevereiro, começo de fevereiro, eu acordei num dia totalmente diferente. Depois, não lembro se foi de um culto de domingo, de algum encontro da igreja. Né? Depois de ter orado de madrugada, acordei, Deus me despertou de madrugada, eu orei. E eu acordei curado. Glória a Deus. Curado, Deus me curou. Eu não tenho mais nada, eu não tenho nenhuma sensação de depressão, nenhum sentimento, nenhum aperto no peito, nem uma falta de respiração mais. Quando eu falo das coisas da igreja, meu coração fica feliz, eu tenho vontade. E eu vou vendo isso nas minhas ações, porque eu me conheço. Né? Conforme vão acontecendo as coisas, as dificuldades que a igreja tem, dificuldades de relacionamento, dificuldade de resolver alguma coisa, eu vou vendo a mudança dentro de mim, porque é algo que não me pesa mais. Né? É tranquilo, né? Para suportar aquelas pressões. É tranquilo, e quando não é tranquilo, tem paciência, tem jeito para resolver, entendeu? Tem como fazer. Bom, no meio de todos esses processos nasceram meus 2 filhos, que eu não posso esquecer de falar. O Pedro e a Sarinha, que vai fazer 9, né? Pedro vai fazer 16 próximo mês, Sarinha vai fazer 9 anos, que depois da mãe deles são os amores na minha vida, né? É um amor diferente, né? Um amor maravilhoso. É uma família bem estruturada, né? Bem firme. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Meus filhos são 2 amores. Pedrão, um adolescente, já né, um jovem, já menino compromissado. Essa semana aí, estudando, foi pro 1º ano agora, né? Tirando nota total nas provas, estudando. Deixei ele lá em casa agora estudando. Menino estudioso, menino aplicado, obediente. Menino de Deus, tímido, sistemático, mas Deus vai quebrando devagarinho. Esse ano ele tem um propósito aí de não faltar em nenhum culto jovem, né, vindo na igreja. Tecnológico. Eu gosto. Tecnologia. Sara Elisa, artista. Sara Elisa é da arte, gente, não tem jeito. Sara Elisa, desde os 4 anos, toca instrumento. Gosta ali. Né? Gosta, canta. Já cantou no casamento essa semana, já cantou na igreja um dia. Vai crescendo a menina de Deus, a menina que tudo que ela vê que não é de Deus, vai falar: isso aqui não é de Deus não, papai. Não é verdade? É isso mesmo, filho. Se ela escuta uma música, ela fala assim: eu não gosto muito dessa música não, porque essa música não fala de Deus. Né? A menina muito também, muito abençoada, né? E eu glorifico a Deus, né? Os meninos com saúde, cheio de vida, cheio de saúde, e criados na igreja. Né, com uma estrutura familiar. A minha esposa não tem palavras assim para falar, né, Marcinha? Líder do Ministério de Criança. Líder das crianças, apaixonada, as crianças têm um respeito por ela, um amor por ela. Tia Marcinha. Até as líderes, né, as irmãs que servem ali no ministério, chamam ela de Tia Marcinha. Marcinha é muito dedicada à obra de Deus, com muito amor, ela faz tudo, sempre dá o melhor dela. É verdade, né? Isso é fato. E ela participou desse processo junto comigo de cura, né? E também de doença. Segurou as pontas, né? Segurou as pontas. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Porque não é fácil lidar com alguém que está num processo de repressão, né? Porque a minha palavra para ela, Fabinho, era a mesma que eu liberava para mim. Justamente. Se isso te dá problema, para. Ela aquela coisa da doença mental, né, que você fica, do desânimo. Ela tá dando problema, para. Porque isso tá te fazendo mal. Né? E hoje é o contrário. Hoje vamos para cima, vamos fazer. Ela, eu percebi que ali no momento você sempre querendo recuar, e se ela recua um pouquinho mais também. Tinha parado os dois. Você tinha parado os dois. Tinha parado os dois. E talvez não estaria aqui, né? Mas ela segurou firme. Ela continuou fazendo o que tinha que fazer, a gente entendendo o tempo ali. Foram 4 anos. 4 anos não são 4 dias. Com certeza. Né? Agora, uma coisa eu tenho que dizer que
a nossa casa sempre teve estruturado. Sim, com certeza. Sem briga, sem problemas, Sim. né? A gente tem uma família muito abençoada. Nosso relacionamento é um relacionamento muito saudável, né? A gente conversa pra tudo. Hoje tem que contar hoje. Hoje eu mandei uma mensagem para ela cedo. E assim, para quem não sabe, gente, nós somos líder do departamento de casal da igreja, né? Então, assim, nós cuidamos dos casais, do culto de casal, enfim. E assim, a gente tá essa semana, a gente teve reunião atrás de reunião, semana passada, nos reunindo com a Delcio e com a Lucimara, que são um casal que ajuda a gente. E pauleira. Estamos planejando, trazendo convidado, planejando culto, reunião com o pastor. E tem coisa nova vindo aí também. Tá apertado. Mas vamos lá. E aí eu mandei uma mensagem para ela cedo, porque a Marcinha trabalha comigo. Eu falei assim, amor, nós fizemos alguma coisa errada no mês passado, nas contas da loja, né? Ali na parte administrativa, de lançamento, de nota fiscal e tudo. Eu falei, porque nós não olhamos no sistema. Mas eu mandei uma mensagem para ela, assim, amorosa, né? E ela mandou uma mensagem para mim brava. Não, mas eu não sei o quê, não sei o quê. Aí eu mostrei pro funcionário, falei, olha aqui, olha, ela brava, olha a mensagem que eu mandei para ela. Aí eu mandei para ela, falei assim, você me pede desculpa. Me pede desculpa, você me magoou. Mas assim, eu já tava na zoeira, mas mandei sério pra ela, né? Rapaz, ela mandou mensagem. Ah, amorzinho, me perdoa, viu? Você me perdoa, porque eu só tô aqui só limpando a casa, fazendo isso, você aqui. Falei, tá bom, vou falar pro pastor, viu? Vou falar, deixa eu sentar lá na cima dele. Não, mano, foi só zoeira, só tirar o taço. E hoje tá caminhando, tá aí servindo a Deus, tá aí com a família no altar. Graças a Deus. Qual que é a sua expectativa aí, Nath, nos próximos anos aí? Eu penso nesse ano. Né? Nesse ano nós queremos crescer, estudar, aprender mais. Nós pretendemos fazer um curso aí esse ano para aprofundar mais na parte de casais. Estamos precisando fazer uma reciclagem, né? Legal. Passar por algum curso, para trazer algo de novo para a igreja também, né? Sim. A gente tem já muita gente que acompanha, que anda junto com a gente. Tem um processo, um projeto musical também para a igreja. Começar, né? Bom, nós queremos fazer ainda esse ano, né? Quem sabe aí daqui um ano nós temos um coral na igreja. Eu cantor no coral. Eu acho difícil. Vou virar barítono. Barítono? É o tanto que ele tem de música. Aí o Dogão tá levantando a mão lá, o Dogão quer cantar. Dogão, canta. Né? Então nós estamos aí para começar, para eu retomar, né, as aulas de canto. Diz o Voz de Trovão que vai vir, né? Voz de Trovão, para quem não conhece é o Rafa Boi, viu, gente? Voz de Trovão. Então a gente tem muito projeto, né? Tem muita coisa para fazer esse ano aí, gente. Então ver como é que a gente vai gerenciar esse tempo. Mas nós queremos, né? Deus dá força pra gente, ânimo. E vamos aí voltar primeiro com a iniciação vocal, que é uma parte que todo mundo pula. Sim. Né? Porque, bom, da onde eu vim, da onde eu cresci, né? Vamos colocar assim, começou minha história musical melhorada, não profissional, mas melhorada, né? Quando eu fui para a igreja. Bom, a gente sempre viu que todo mundo canta, todo mundo quer cantar, mas todo mundo pula o processo, que é a iniciação vocal, quer aprender a respirar, cantar afinado, saber se nasceu para isso mesmo, porque é o seguinte... Às vezes é o dom, né? Às vezes você tem um dom de orar, não é de cantar, mano. Às vezes você tem um dom de pregar, mas não é de cantar, e precisa entender isso. Sim, com certeza. Então precisa passar por um teste, precisa saber se você tem uma percepção, é um teste de percepção musical, se você consegue reconhecer os tons, né? Consegue ali cantar junto com o piano ali algumas notas, a gente faz o teste ali, né? Então nós vamos fazer aí a parte de afinação, de dicção, de respiração, né? Essa parte inicial do canto fazer, aí. Né? Vamos fazer lá do começo. Né? Deus no início, entendeu? Deus do início. Deus do início. Tem que ser Deus do início. Deus do início. Né? E depois a gente começa a separar voz por voz aí. Bom, eu sou autodidata em muitas coisas, principalmente nessa parte vocal, eu estudei bastante. São anos, né? Assim, hoje eu entendo que eu tô um pouco melhor de quando eu comecei. Sim. Eu tenho uma boa percepção musical, então acho que eu tenho algo a agregar na vida dos irmãos. Com certeza, e vai dar certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse ano, então, a gente pretende trabalhar bastante e desenvolver esse trabalho aí com os casais, com o coral. Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí. A gente espera em nome de Jesus.
A equipe de louvor, a gente vai ali dando um auxílio, né? Porque sim, tá ali junto. com os outros projetos, a gente tá junto com os meninos ali, suprindo de um lado, cumprindo alguma agenda, né? Ajudando ali E para... vai fluindo, né? Se fosse pra você dar uma palavra, se fosse não, dá uma palavra para essa geração de hoje. Se fosse pessoa que tivesse aí 1 ano de igreja, chegando agora, o que se poderia falar? Persevere. Amém. Ande com Deus. Deus nunca vai te decepcionar. Amém. Glória a Deus. Deus nunca vai fazer nada na sua vida que vai te prejudicar, né? As dificuldades vão vir. Talvez ele vai permitir, como permitiu, porque eu, como um homem de Deus, que anda com Deus tantos anos, Deus permitiu que eu tivesse essa enfermidade. Eu creio que foi permissão de Deus. Sim. Para que eu crescesse, para que eu enxergasse a coisa de uma forma diferente, para que eu desse mais valor também a outras coisas. Glória a Deus. Né? Na vida. Mas perseverança. Perseverança. Amém. E outra coisa que eu aprendi, que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. E algo mais forte que isso ainda, porque no meio desse processo, eu sempre falava, eu não aguento mais, eu não vou, eu não posso, eu não consigo, não consigo estar, não consigo fazer, isso me faz mal. Foi quando um grande amigo me disse, uma palavra de confronto, me disse, você parou para pensar que é tudo eu, tudo eu, tudo eu, e não é nada sobre você, não é nada sobre mim. Aham. É tudo sobre ele. Brunão Morado. Quando eu entendi isso, que era tudo sobre Deus, que não era nada sobre o que eu estava sentindo, foi quando eu fui curado. Glória a Deus. Benção. Foi quando eu fui curado. Foi na semana que eu fui curado. Foi Deus, eu entendo que é tudo sobre o Senhor. Perseverança. Valeu a pena perseverar, tá ali com Deus, eu e minha família, mesmo que arrastando às vezes, mesmo que vindo no culto com dificuldade, querendo, às vezes não querendo nem vir, mas estando aqui perseverando até eu ser curado. Glória a Deus. Então, e Deus vai fazendo, né? Deus vai fazendo. E teremos que perseverar Tem sempre. cura, tem jeito, cura. tem jeito. Glória a Deus. Tem jeito. Benção. Deus é bom. Obrigado, Jesus. É isso. Deus é Glória bom. a Deus, né? Corta pra mim. Meus irmãos, foi? Aí, meus irmãos, que palavra abençoada, que momento de comunhão, foi muito bom conhecer um pouquinho da história do Nada aí, vocês estão sabendo aí e aprendendo cada dia mais o Senhor. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo a acrescentar na vida dos irmãos, né? E essa palavra que fica para nós hoje, persevera, porque tudo aquilo que você está construindo na sua história, Deus sabe, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima. Nada, obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos aí, Amém. servindo ao Senhor aí, em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo. Amém. E o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Tchauzinho e até a próxima Vida na Vida entre Irmãos.